que pelos últimos 2 ya kwamba kwa zaidi meses ya miezi miwili iliyopita we have been dwelling on the nós book of temos Revelation, chapter habitado no 6. livro do Tumekuwa tukiangazia Apocalipse, kitabu cha capítulo Ufunuo, sura ya 6. E 6. até mesmo And even agora, now, Na hata sasa even as we are looking at enquanto nós Zechariah estamos chapter 3, observando hata tunapoangazia Zacarias, kitabu cha capítulo Zekaria sura 3, ya 3, you note that the foundation is still você in the book of nota Revelation, que o chapter 6. fundamento unagundua ainda ya está no kwamba livro do msingi wake Apocalipse, bado uko kwenye capítulo kitabu cha Ufunuo sura ya 6. 6. Because Porque all this toda esta conversation Kwa conversa sababu haya mazungumzo yote is coming out of the prophecy veio of the da profecia coronavirus, do inatokana na coronavírus, unabii wa virusi vya korona, when the quando Lord o allowed Senhor me me to come to you permitiu wakati Bwana vir aliniruhusu até kuja kwenu, to vocês give you the e instruction. dar a kuwapatia instrução maagizo. What is God o que saying é que o Je, Senhor Bwana está anasema dizendo in this enormous death that has struck nesta the earth? enorme katika kifo morte hiki que cha ajabu atingiu a kabisa ambacho terra. kimegonga dunia. And I will start from there again, Revelation chapter 6, Na ninaanza leo hii tena kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya E eu 6 vou And começar navigate lá back novamente na no kurudi livro do nyuma to Apocalipse, Zechariah capítulo chapter 3 that 6, we've been looking at for the e past vou 2 to 3 levá-los days. de kwenye volta kitabu cha Zekaria sura ya 3 ambayo tumekuwa tukiangazia kwa siku a 2 au Zacarias, 3 capítulo zilizopita. 3, que What nós is most temos important is observado this, pelos Kilicho cha últimos muhimu 2 ou kabisa ni 3 hiki, dias. that the Lord has brought me O into que é his mais throne importante é inside isto, heaven. ya kwamba Bwana amenileta ndani ya enzi yake que o ndani ya Senhor me mbingu. He trouxe has até o seu already trono brought me dentro do into céu. his throne inside heaven. Tayari amenipeleka katika enzi yake ndani ya Ele mbingu. já me And I have trouxe seen the occasion dentro of the do seu breaking of trono, the ao seu first trono 4 dentro do seals céu. of the scroll of God. Na nimeona matukio ya kuvunjwa kwa lakiri za E eu kwanza já 4 vi za a gongo la ocasião Mungu. da And I quebra dos welcome 4 you from primeiros North America. selos no Na trono de ninawakaribisha Deus. kutoka Marekani ya Kaskazini. E eu I dou received as a lot of your boas-vindas emails from a the vocês church da in the United América States do of Norte. America. Nilipokea barua pepe zenu nyingi kabisa kutoka katika kanisa la majimbo ya Umoja Eu wa recebi Marekani. muitos Also from e-mails de Canada. vocês da Pia Igreja kutoka da Canada. América do Also Norte, a lot more from South America. também do Na Canadá, pia nyingi kabisa kutoka bara la Afrika e Amerika muitos, Kaskazini, muitos Asia, mais do Malaysia. continente Kutoka Asia, sul-americano, From Africa, kutoka Afrika, da Ásia, Australia, Malásia, kutoka Australia. I'm now da aware África, that the prophecy of the locust da that I Austrália. struck the earth with has reached New South Wales in Australia. Sasa ninajua ya kwamba ule unabii wa nzige ambao niligonga Eu ulimwengu agora nayo estou ciente imefika que a kule New profecia South das, Wales, Australia. dos That the gafanhotos locusts que eu have dei already, the swarms of agora locusts have atingiu appeared in a Australia. Austrália, Kwamba wale nzige wengi kabisa wamefika kule Australia que And, os enxames de Europe. gafanhotos Na Europa. agora já I apareceram bless na you and welcome you Austrália, to this service also. na Europa. Ninawabariki na kuwakaribisha katika ibada hii tena. And so in Vocês this na tremendous Europa, eu evening os service abençoo e today, dou as Na kwa hivyo boas-vindas a ibada hii vocês ya ajabu também. kabisa ya jioni leo hii we are Então, neste tremendo culto desta coronavirus noite is hoje, saying to this generation, tunaendelea kuangazia ujumbe ambao virusi vya korona vinasema kwa hiki nós kizazi. vamos continuar very olhando a tumeona mensagem kwa que o wazi kabisa coronavírus that the está dizendo prophecy para I esta gave geração. before the E nós estamos coronavirus vendo came muito Ya kwamba claramente unabii niliupeana kabla virusi vya korona kuja and put it on the web, que a anyone can profecia access que eu it to dei the antes public do domain. na coronavírus kuweka vir, katika mtandao, kila mmoja anaweza kuifikia, ili kwa mahali pa e eu hadhara. coloquei na internet More de than forma que 4 years todos away. podem Zaidi ya acessar, miaka é minne. domínio More público. than 4 years ago. Zaidi ya miaka minne iliyopita. Mais de And 4 so anos you realize that atrás, that prophecy was lying mais there de for a 4 long anos time. Hivyo basi atrás. unagundua ya kwamba unabii huo ulikuwa pale kwa muda mrefu. And many Então people did not vocês understand percebem the que aquela potency, profecia how ficou lá potent por muito tempo. Zito, jinsi ambavyo hayo maneno zito, jinsi ambavyo E hayo muitas maneno pessoas não yalikuwa entenderam a mazito kabisa. potência, Now quão look 4 potentes years later. aquelas Sasa palavras tazameni foram. miaka minne baadaye, how they have shaken Agora the veja, entire 4 anos earth. depois, jinsi ambavyo yametingiza ulimwengu wote mzima. como que elas sacudiram a That the terra message inteira. that's embedded E eu on the disse prophecy that is fulfilled on the coronavirus Ya kwamba ujumbe ambao umewekezwa katika que a unabii wa mensagem que virusi está vya korona, incrustada na profecia que se That cumpriu prophecy. do coronavírus, has a very tremendous message. una aquela ujumbe mkuu profecia kabisa. Because he said, Kwa sababu tem uma alisema, tremenda he mensagem, said that porque when ele it does disse, take place, alisema ya kwamba itakapotendeka, make sure ele your disse name que quando ela se cumprisse,
are found written in the tenha Lamb's Book of certeza Life. de que os seus Yamepatikana nomes yameandikwa kwenye kitabu cha uzima cha sejam Mwana-Kondoo. achados And there is no better escritos no clarion livro da call vida to do Cordeiro. repentance Na hakuna mwito mwingine wa uamsho kwa ajili ya toba E não than há that one. chamado maior That ao a arrependimento ya kwamba kizazi do que este, that has literally, que uma geração largely abandoned God. ambacho kimsingi kabisa kwa wingi kabisa que wamemwacha literalmente, de forma Can be abrangente, finally called to abandonou repentance. a Mungu. Deus, Utawezwa hatimaye kuitwa katika toba, Told to pode return, finalmente ser Kuambiwa chamada ao kurudi, arrependimento, kurudi tena, chamados para come retornar, back to their para Creator. voltar, kumrudia muumbaji wao. There is no greater voltar para o blessedness seu than that. Criador. Hakuna kubarikiwa kukuu kabisa kuliko hiyo, That Não you existe be uma invited to bênção come back maior to do your que Creator, esta. Jehovah. ya kwamba mwitwe kurudi tena kwa Mungu wenu Que você Yehova. seja And so, convidado na para kwa hivyo, retornar that is para o what seu we've been working Criador, on. Hicho Jeová. ndicho tumekuwa Então, tukiangazia, And we saw so clearly é Na nisto tuliona que kwa nós wazi temos kabisa that trabalhado. the prophecy of the E nós coronavirus vimos ya tão kwamba unabii wa claramente virusi vya korona is directly que a tied, profecia iko do moja kwa moja coronavírus imeunganishwa, tied with the breaking of está the fourth seal diretamente umeungamanishwa na associada, kuvunjwa kwa lakiri ya amarrada nne. of the scroll com a of God, quebra do quarto selo God Almighty. Mungu mkuu mwenyezi, do rolo de ndani ya Deus, mbingu, When the do Lord Deus took me into Todo-Poderoso, heaven wakati Bwana dentro do céu. aliponipeleka ndani ya mbingu and allowed me Quando o to Senhor me witness that levou very dentro historic do event. céu na kuniruhusu kushuhudia tukio hilo la kihistoria e me kabisa. permitiu testemunhar aquele evento muito Hata kusema hivi histórico. ni ya kihistoria ni maajabu. That someone can go to heaven Até and come mesmo back dizer isto é histórico, é maravilhoso. and minister to a Que alguém generation possa about ir what he ao has seen céu e in heaven. voltar Na kuhudumia kizazi kuhusiana na kile ambacho ameona e mbinguni. So ministrar you para see a uma geração o que ele tremendous viu no greater céu. disposition of love from God towards this generation. Hivyo unaona upendo Então mkuu vocês kabisa wa veem uma Mungu ambao tremenda, unawekezwa kwa hiki kizazi. God maravilhosa calling out a disposição people de amor Mungu do akita Senhor para com watu esta to return to geração. Kumrudia. O And so Senhor that's where está I want us to chamando begin. um povo para Na Na kwa hivyo retornar hapo para ndipo Ele. ninataka tuanzie Então é Revive here at daqui que eu Zechariah quero 3. que nós ili kwamba tuweke comecemos katika hoje, muktadha kila mazungumzo ambayo tumekuwa nayo hapa kwenye para kitabu cha Zekaria sura ya 3. contextualizar But I want to say this, todas blessed as Lakini conversas que nataka nós kusema tivemos hivi, a watu partir de wabarikiwa. This is Zacarias a 3. critical hour in the history Mas of eu the quero church. Huu ni dizer wakati isto, povo nyeti kabisa abençoado. katika historia ya kanisa. Like I have said, Kama vile Esta é uma nimesema, hora that the crítica na fulfillment of the história da coronavirus igreja, ya kwamba utimilifu Como wa eu virusi vya disse, korona, shutting down the whole earth. que o kuzimisha cumprimento do ulimwengu wote mzima. And today you coronavírus, hear that more than 91% fechando of a all terra inteira, school-going pupils and students are at home. 91 on the earth. On the earth. Na leo hii unasikia ya kwamba zaidi ya E hoje 91% você ouve ya wanafunzi que wote ambao wanaenda os shuleni estudantes kote estão kote em duniani casa. wako nyumbani. They are at home. Wako nyumbani. The em report toda a by terra. UNESCO Eles estão Ripoti em na ile casa. UNESCO, this morning. asubuhi ya Esses leo. foram And today you os hear reportes Leo hii da nasikia Unesco nesta That the manhã. words I E gave hoje here a few você days ago, ouve Ya kwamba maneno niliyopeana hapa que as siku chache palavras que zilizopita, eu dei right before aqui the há poucos billions dias of people atrás, across the nations. mbele ya mabilioni ya watu kote kote bem katika diante dos mataifa. And today bilhões de also we have pessoas received em our todas rating. as We nações, understand we're reaching billions globally right now. Na leo hii pia tumepokea yale E mapeperushi hoje yetu. nós Tunaelewa ya kwamba recebemos tunafikia novamente mabilioni kote que kote nós ulimwenguni somos os sasa hivi. All the primeiros continents of the entre os earth. bilhões Mabara yote agora. mazima kote kote duniani. Todos The os islands and the continentes da territories. Terra, Visiwa pamoja na mipaka. And I as stood ilhas e here. os Na nilisimama territórios. hapa. And I say, E eu Na fiquei nikasema, aqui the Lord has e eu spoken with disse, me. Bwana amenena pamoja nami. And the o Lord has Senhor spoken falou with me comigo. Bwana amenena pamoja and nami asked me to E come o and Senhor stand falou before comigo the earth. na kuniuliza nije nisimame mbele za E me dunia. pediu And para announced me vir e ficar na diante da that there is a terra e tremendous anunciar para famine vocês coming to the earth. ya kwamba kunayo njaa kali que há kali uma kabisa ambayo tremenda inakuja katika fome dunia. And I said vindo à historic terra. and biblical. Na nilisema ya kwamba ni ya E kihistoria eu na disse, kibiblia. histórica e bíblica. Imeshangaza. That today, E é surpreendente the que UN, hoje UN, UNWFP, the World as Food Nações Unidas, UNWFP, a- ile shirika ambalo o linasimamia Programa chakula de cha ulimwengu Alimentação their director Mundial, came up. mkurugenzi wao He is alijitokeza. all o over the diretor news today, deste globally. programa Yuko kote veio, kote katika habari está leo em hii. todos os Yuko noticiários kote hoje kote katika habari globalmente. leo hii kote kote ulimwenguni. And he said Na alisema that there E ele is disse a biblical famine coming to the earth. ya kwamba kunayo njaa kali que há kabisa uma kibiblia fome ambayo bíblica inakuja duniani. vindo à There is a terra. famine of biblical
magnitude coming to the earth. kunayo njaa ya kiwango Há cha uma kibibilia fome de ambayo inakuja magnitude duniani. bíblica que Remember when I está said, vindo à Kumbuka Terra. niliposema That in that Lembre-se dream I was quando entering, eu there was a disse, lot of ravaging of houses. There was abandonment. There was depravity and lembre-se que poverty naquele and sonho eu lack. disse ya que eu kwamba entrei em um katika lugar ndoto hiyo onde havia uma kulikuwepo grande ukosefu mwingi na destruição, as uhaba casas kabisa se katika deteriorando nyumba. e uma And so you could see terrível widows broken, what neglect escassez and e abandonment falta. and degradation. Você Na hivyo podia basi ver ungeweza as janelas kuweza kuona quebradas, madirisha yamevunjika, negligência, milango. Hivyo basi kulikuwepo na deterioração. ukiwa. And as I was entering, Na nilipokuwa ninaingia, then I Então, see enquanto eu estava the owner entrando, of the house also. halafu ninamwona mwenye nyumba então pia. eu vejo Does o he come dono there? da Na casa também. anapokuja hapo, There is E a quando ele watchman vem who, ali, instead of serving, instead of watching, he's lying there very tired. kuna mlinzi ambaye badala ya Há um kutumika, guarda que, badala em ya vez kulinda, de estar analala pale akiwa vigiando, ele amechoka está kabisa. deitado And lá he's muito so cansado. tired, he has no food, he's hungry, he's lying. Even the owner of the house comes, he cannot get up. He's so E ele está Amechoka tão kabisa, cansado, amechoka kiasi kwamba porque amelala ele pale, está hakuna cansado e chakula. ele está Hata com mmiliki fome, wa ele nyumba não anakuja, lakini tem hawezi forças para tokea, levantar. ako dhaifu E quando o kabisa. dono da And I casa vem, engaged ele him. nem se Na levanta de tão nikawasiliana fraco naye. que ele And está. he said, E he eu earns conversei com 20,000. You eles. all remember I came and said these things here. Na akasema ya kwamba anapata Ele shilingi disse 20,000. para mim que ele Nyote ganhava mwakumbuka 20 nilisema mil. hayo Todos yote hapa. vocês se And the Lord lembram made me que eu know that vim 20,000 in e that falei country was isso. a lot of money then. Na Bwana alinisababisha nijue ya E o kwamba Senhor elfu me 20 fez katika saber hilo que taifa naquele ilikuwa país, pesa nyingi 20 kabisa mil kwa era wakati huo. muito And so dinheiro he's there very antes. hungry. Na kwa hivyo ako pale na njaa Então ele kabisa. And then the owner of the house está lá enters and muito, promises muito to give him one faminto. full month salary bonus. Halafu ako pale amelala pale Então o njaa. dono da Halafu casa mmiliki wa vem e nyumba promete anaingia para ele pale que na vai dar kumhakikishia ya bônus de kwamba salário atampatia a mshahara mais, zaidi mês ya a mais mwezi de mmoja trabalho para ambayo ni ele. ziada. And so what I'm saying here is that there's a tremendous depravity coming. Kile ambacho ninasema hapa ni ya kwamba kuna njaa kubwa Então o que eu kabisa ambayo estou dizendo inakuja. aqui é There is que a há uma big famine, and it's tremenda very shocking that my escassez words vindo. are now being resounded by the UN. Kuna njaa kali kabisa Há ambayo uma inakuja na grande yashangaza fome. kabisa E ya eu kwamba estou chocado maneno agora yangu que as minhas yanarejelewa palavras na estão UN. I don't know whether ressoando it's a word, na, rather na one Organização week de or more than a Alimento week, Mundial. but my words were today announced by the UN. Sijui kama ni wiki moja ama Não majuma importa mawili, se foi lakini uma leo hii semana ou maneno depois de uma yangu semana, yalitangazwa na mas as UN. minhas palavras they foram announced today hoje, Walitangazwa ressoaram, leo eles the exact anunciaram words I hoje said. maneno hasa niliyoyasema. When I as say palavras the famine exatas que eu and the disse. starvation and the hunger of biblical proportion. Niliposema ya kwamba njaa Quando eu na disse que ukame uma na fome, uma uhaba wa escassez e kiwango uma cha inanição de kibibilia. Wherever you proporções are, if you Google bíblicas, the news now, you'll see the word biblical. Every news outlet is saying onde biblical quer que proportion você coming to the estiver earth. hoje, Popote ulipo, se ukiangalia você Hunger, colocar famine no of biblical Google a proportion palavra coming to the earth. bíblica, popote você vai ulipo, ver iwapo que utaangalia você katika vai habari achar zako, as utaona jina declarações ya de uma kibibilia, fome njaa kubwa de kabisa ya proporções kibibilia bíblicas vindo inayokuja à katika terra. dunia. And so, Na kwa hivyo such is the state Então, in which the earth is. hiyo ndiyo hali ambayo dunia ipo. Esta é a And I condição say na qual a nimesema igreja está, But I a also terra see a está. greater E eu disease disse coming, a much bigger disease. Ya kwamba pia ninaliona gonjwa kubwa que eu kubwa vejo uma kabisa ambalo enfermidade linakuja. maior, And so if muito you put all maior, things que together, está Na kwa hivyo vindo. ukiweka mambo yote pamoja, Então, se then you're você able to juntar understand todas estas hivyo unaweza coisas, kuelewa that the então Lord você vai has poder sent me entender ya kwamba Bwana amenituma the way que o he Senhor normally me sends enviou his prophets jinsi ambavyo kwa kawaida da huwatuma forma manabii como ele wake normalmente envia os seus faithfully, kwa profetas, uaminifu, to warn a generation fielmente, kuonya kizazi before para judgment alertar uma comes. kabla geração hukumu ije. antes que venha o juízo. Every time, Kila wakati before Toda judgment vez, comes, kabla hukumu ije, the Lord antes is de vir o always faithful juízo, to send a mega prophet to warn a generation. Bwana yeye kila mara o ni Senhor é mwaminifu kabisa sempre kumtuma fiel para nabii enviar mkuu um zaidi mega ili profeta kuonya kizazi. para alertar uma Remember the days of geração. Noah. Mwakumbuka siku za Nuhu. Vocês se Noah lembram warned dos dias that de Noé? generation. Nuhu alionya hicho kizazi Noé alertou Again and aquela again. geração, tena na mara tena vez That após vez, judgment was coming. ya kwamba hukumu ilikuwa que o inakuja, juízo That they estava needed to vindo, repent ya kwamba walihitaji kutubu que eles and turn precisavam away se from arrepender na kugeuka kutoka kwa e se uovu, apartar do sin. mal, kugeuka kutoka kwa dhambi apartar-se And do go back to the pecado na kumrudia Bwana. e voltar Nobody para o Hakuna Senhor. mtu aliyesikiliza. Ninguém ouviu. You remember Isaiah
Mwakumbuka Isaya. Isaiah even Vocês se walked lembram de naked in Isaías? Jerusalem. Isaya hata alitembea uchi Yerusalemu. Isaías até To mesmo portray andou to them. nu em Wadhihirishia. Jerusalém To paint for them para the picture retratar of para the eles, gravity of the judgment. Kuonyesha ile taswira para ya retratar uzito para wa ele hukumu. That the Lord is going to cenário strip you da naked in the gravidade eyes of the nations. Ya kwamba Bwana anaenda do kuwaweka juízo, uchi mbele que o ya Senhor mataifa. iria fazê-los They did e not listen. desnudá-los diante dos The olhos judgment das struck. nações, Na e eles hukumu não ouviram. ikawagonga. E o You juízo remember os Jeremiah? golpeou. Mwakumbuka Yeremia. Vocês se Jeremiah. lembram de Jeremias. Jeremias? He warned the house Jeremias, of the Lord. Alionya nyumba ya Bwana. ele alertou a casa do Senhor. Alikonyeza kwa nyumba ya Bwana. Ele apontou para a casa do Senhor. Aliwaonya watu wa Ele Israeli. alertou Ele o disse, povo de Na Israel akasema That the hour E for ele repentance disse had arrived. ya kwamba wakati wa toba ulikuwa que a hora umefika. para o arrependimento That the havia children of chegado, Jacob, Ya kwamba watoto wa que os Yakobo filhos the Israelites, de wa Jacó, Israeli needed to return to the os Lord israelitas, walihitaji kumrudia Bwana precisavam may restore retornar them. para o ili Senhor, apate kuwarejesha. Otherwise, the para wrath que ele of pudesse judgment was coming. La restaurá-los. sivyo ghadhabu ya hukumu ilikuwa Caso inakuja. contrário, a Ele ira do disse, juízo estava I see vindo. commotion coming Ele from the north. disse: Ninaona shida ikitokea kaskazini. Eu And vejo I see them comoção tying vindo you do and taking you to norte, captivity. Na ninawaona wakiwafunga na kuwapeleka katika e eu os mateka. vi amarrando took a short vocês e time. levando-os Alafu para o ikachukua muda cativeiro. Because they did not Então listen, demorou um Kwa sababu pouco de tempo, hawakusikiza. did not porque obey. eles não ouviram. Then there was struck Não with the judgment of obedeceram. the Lord. Halafu wakagongwa na Então eles hukumu ya foram Bwana. They went feridos into pelo Babylonian juízo do Senhor. captivity Na walienda katika umateka E wa eles Babeli foram For para o more than cativeiro 70 kwa babilônico zaidi ya miaka 70 por In mais de tremendous 70 slavery. anos, katika utumwa mkuu kabisa, em unbelievable tremenda abuse escravidão, matukano ya makubwa em kabisa in the abuso judgment of the Lord. katika inacreditável hukumu ya Bwana. no Ezekiel, the juízo same do thing. Senhor. Ezekieli jambo sawia. Ezequiel, Malachi a mesma Malaki coisa. alionya That this Malaquias prophet would come. ya alertou kwamba huyu nabii que atakuja. este And now here I profeta am. Na viria. sasa hapa nipo E Warning aqui, you agora, ikiwaonya that eis-me I aqui, have seen a alertando tremendous vocês famine coming. ya kwamba nimeona njaa kali que kabisa eu vi uma Let me begin tremenda it this fome Wacha nianze vindo. kwa namna hii. I began to Deixe-me warn começar desta forma. 4 years Eu ago comecei a Miaka minne alertar iliyopita, that a big 4 disease was anos coming to the atrás earth. ya kwamba gonjwa kubwa kabisa lilikuwa que uma linakuja grande duniani. enfermidade That the estava vindo à coronavirus is Terra. coming. Ya kwamba virusi vya corona Que o vinakuja. coronavírus I even estava gave the vindo. details that you wrote down in your notebooks. Hata nikapeana vipengee Eu ambavyo até mliandika mesmo chini dei katika os vitabu detalhes vyenu. que vocês And I escreveram said, nos Na seus nilisema It will cadernos. begin from Asia. E eu litaanzia disse, Asia. And I said, vai começar da Ásia. did you see E eu Wuhan? disse, Je, hamukuona Wuhan? When it was fulfilled, Vocês it came viram from China, Wuhan? Wuhan. Wakati ilipotimilizwa quando se ilitokea Uchina, cumpriu, Wuhan. veio da And in that China, prophecy I Wuhan. mentioned India. Na katika unabii huo nilitaja E India. naquela Look at now profecia the mencionei a movement going on in Índia. with this disease. Angalia sasa zile Up shughuli and down. Veja agora Everybody hospitals are getting overwhelmed. a Angalia movimentação sasa zile na shughuli Índia ambazo por causa zinaendelea kule India na dessa hili enfermidade. gonjwa. Para Kote cima e kote para baixo, os mahospitali hospitais wamelemewa. estão sendo fechados. And I said, Na nilisema another detail. E eu disse, kipengee kingine um That there outro will be detalhe, need to do research, to culture. ya kwamba kutakuwepo na hitaji la que haveria kufanya utafiti, necessidade de uchunguzi. pesquisa, de fazer It's a new cultura. disease. Veja agora, There is tremendous uma global nova rush to enfermidade. find vaccine. Kuna mbio ya kasi há uma kabisa kote kote tremenda ulimwenguni ili corrida kwamba global kupata para kinga. descobrir uma world. vacina. Ulimwengu wote mzima They're O looking for mundo cure, inteiro. wanatafuta tiba and they're Eles looking for estão vaccine. na procurando a wanatafuta cura. kinga. It's a Eles estão procurando tremendous research vacina. going on globally. Europe, America, Australia, everywhere. Há uma tremenda pesquisa acontecendo globalmente. Nova York, In fact, Austrália, it was the todo Australian lugar, scientists Europa. who were the first to isolate it from a patient. Na Ni verdade, coronavirus. foram os cientistas australianos que foram os primeiros a isolar o coronavírus. The Indians have isolated their own and they have sequenced already. Wahindi wametoa yao wenyewe E na pia os wameweka hindus, na os idadi indianos US is também, doing, eles Europe já is doing, isolaram o everybody's seu busy. vírus Marekani e a wanafanya, sequência kila também. mtu Os anashughulika. Estados Unidos estão after fazendo, that, todos Kisha estão baada ya ocupados. Another E detail depois about the disso, coronavirus I gave 4 years ago. Kipengee kingine kuhusiana na virusi vya um corona outro ambayo detalhe nilipeana do miaka coronavírus que eu dei iliyopita. 4 I said, anos atrás. That there would be lack Eu of disse equipment to handle the disease. Ya kwamba kutakuwepo na ukosefu wa vifaa Que haveria kudhibiti falta hilo de gonjwa. equipamento the para Lord says lidar lack com of a equipment. enfermidade. Unajua wakati Bwana anaposema ya kwamba E ukosefu você wa sabe que vifaa, quando o Senhor Essentially diz means falta de kimsingi equipamento, anamaanisha
Ele lack of essencialmente quer dizer capacitation, lack of doctors to handle the disease. ukosefu wa falta de uweza, ukosefu wa capacitação, madaktari wa falta de kudhibiti hilo médicos gonjwa. para Look now lidar the com a stories in the enfermidade. hospitals on your news. Angalieni sasa hadithi katika mahospitali. Vejam katika agora as habari histórias zenu. nos Where the hospitais, nos seus emergency room doctors, the noticiários, ICU doctors, Wale ambao madaktari wa vyumba vya onde dharura, os médicos madaktari das vya salas de vyumba vya emergências, mahututi vya das wagonjwa, unidades de they are terapia saying, you see, we have intensiva, to call all our colleagues from the other departments to join us into the eles estão ICU. dizendo: wanasema ya ah, kwamba nós temos que ilibidi ligar tuwaite wale para wenzetu todos os kutoka nossos katika idara colegas dos tofauti outros tofauti, ili kwamba departamentos waungane para pamoja nasi se unir a katika nós vyumba aqui vya na wagonjwa terapia mahututi. But we intensiva. still don't have enough doctors to handle all the patients. Lakini bado hatuna madaktari Mas wa kutosha ainda ili não kuwadhibiti hao wagonjwa Temos wote. médicos When the Lord suficientes says para lack lidar of com equipment, todos os Bwana pacientes. anaposema ya kwamba ukosefu wa vifaa, Quando o He also Senhor implies diz the falta lack de of equipamento, ventilators that you see right now. pia anamaanisha ukosefu ele wa mashine também ya quis kupumua dizer ambayo a tunaona sasa falta hivi. de There's tremendous shortage of respiradores que ventilators. você vê Kuna agora. upungufu wa ajabu kabisa wa mashine Há ya uma kupumua. tremenda I was falta looking de at a report from the respiradores. Israeli scientists today. Nilikuwa ninaangalia ripoti Eu kutoka kwa estava wanasayansi olhando wa Israeli leo hii. uma And they were reportagem, saying one of the report innovations will be now used dos to try israelentas to hoje. produce ventilators for Africa. Na walikuwa wanasema ya kwamba Eles mojawapo ya disseram que uvumbuzi uma das wao coisas sasa que eles vão ilikuwa usar vai kujaribu ser tentar kuleta trazer vifaa vya respiradores kupumua da ili África, kwamba walete Afrika, Because they are worried kwa sababu wana wasiwasi about porque eles Africa. estão kuhusiana na preocupados Afrika. In that a analysis respeito of da the África. WHO that they were referring to, Katika huo uchunguzi wa E WHO naquela ambao análise walikuwa da wanaiangazia, they were WHO saying that ao Africa qual is eles estavam following se referindo, Europe by 3 weeks. walikuwa wanasema ya kwamba Afrika eles estão inafuata dizendo que Europa a kwa África majuma está matatu. seguindo And a they were Europa saying em that 3 the WHO semanas. has estimated in that article, they has estimated that 120 million people will be infected in Africa. Na walikuwa wanasema ya kwamba shirika la Eles afya estão ulimwenguni estimando que mais de wame- 20 milhões de pessoas wamefanya serão hesabu yao na kusema ya kwamba infectadas na zaidi ya África. watu milioni 120 Afrika wataambu- 122 million people. watu milioni 120 120 milhões de hiyo ndio pessoas. kuona kwao. Esta é a So the projeção Israeli deles. company with the other companies and non-profit organizations were saying we need to Então, develop a lot of a ventilators companhia and send to israelense e Africa as for free outras to help them. companhias Hivyo basi, sem ile fins kampuni ya Israeli na lucrativos, makampuni eles já mengine estão walikuwa programando wanasema ya enviar kwamba respiradores tunahitaji para a kutengeneza África mashine para mengi ya kupumua ajudá-los. ili kwamba kutuma Afrika To kuwasaidia, donate them to Africa. ili kwamba tuwapatie Afrika Para bure. doá-los. They say the para entire a Africa África. has only 2,000 ventilators. Kwa sababu walisema ya kwamba Afrika Porque eles yote disseram nzima que em toda a ina África há mashine somente kupumua 2.000 peke yake. But even the US respiradores. does not have enough ventilators. Lakini hata Marekani haina Mas mashine nem kupumua ya mesmo os kutosha. Estados You hear the Unidos têm governors crying for respiradores ventilators from the federal suficientes. government. Unawasikia wale magavana Você wakilia vê kwa os ajili ya governadores mashine pedindo kupumua. por Europe does not have respiradores enough ao ventilators. governo Europa haina federal. vifaa vya kupumua. A Europa Asia, não tem everywhere. ventiladores, Asia, não kote tem kote. respiradores So the prophecy suficientes. says A Ásia, lack todo of lugar. equipment, shortage of equipment to handle the disease. Hivyo Então, unabii a ulisema ya profecia kwamba dizia upungufu wa falta vifaa, de ukosefu wa equipamento vifaa para kudhibiti lidar hilo com a gonjwa. enfermidade. So gloves Na pia glovu and masks. Também maski. luvas There is a shortage. e Kuna máscaras. upungufu. And so Há this is uma what is falta. happening, the fulfillment of the words of my tongue. Hivyo basi hiki ndicho kinatendeka, Então é isto que utimilifu está wa maneno ya ulimi acontecendo, o wangu. And that is cumprimento where das we have derived palavras this da minha tremendous língua. instruction of the Lord to the four ends of the earth. Na hapo ndipo tumetoa E é maagizo daí haya onde nós ajabu kabisa derivamos ya esta Bwana tremenda hadi katika instrução miisho do yote minne ya Senhor ulimwengu. para Why os did the 4 Lord cantos da fulfill terra. the words of my tongue? Je, kwa nini Bwana Por que é alitimiza que o maneno ya Senhor ulimi cumpriu wangu? as palavras When da I minha want língua? that a big disease would come to the earth Nilipoonya ya kwamba gonjwa Quando kubwa eu kabisa alertei que litakuja uma duniani grande And would cause a enfermidade big estava disease vindo à distress. terra, na italeta dhiki kubwa kabisa que iria inayotokana na causar hilo uma gonjwa. grande the angústia Lord de wanted to enfermidade. confirm to you that this is his voice. Bwana alitaka O kuwadhibitishia Senhor kwamba queria hii confirmar ndiyo para sauti vocês yake. que He wanted esta you é to a know voz how dele. close this prophet walks very, very tight with God the Father. Alitaka mjue Eles jinsi queriam que ambavyo vocês hao soubessem manabii quão wanatembea sana kwa próximos ukaribu estes na dois Mungu profetas Baba. andam That you com may Deus listen Pai, to them attentively and then get the instruction on the coming of the Messiah. para Ili que kwamba vocês mpate possam ouvir kuwasikiliza kwa umakinifu atentamente kabisa, a kisha eles mpate e yale então maagizo receber a kuhusiana na instrução kuja a kwa respeito Masiya. da Why did the vinda do Lord fulfill Messias. my prophecy on the locusts, the biblical locusts, I said, come. Por que é que o Senhor cumpriu a minha profecia a respeito dos gafanhotos, os gafanhotos bíblicos que He estavam wanted you to vindo? understand Alitaka mwelewe that Ele this is the queria que Lord vocês speaking to the entendessem ya kwamba huyu ni Bwana que isto anayezungumza é na o sisi. Senhor That's why the falando com as prophecy has been nações. tremendously fulfilled
the prophecy of the locusts Então coming. vocês viram Kwa sababu que tunaona esta ya kwamba profecia huu foi unabii umetimilizwa tremendamente kwa ajabu cumprida, kabisa a kabisa. profecia Unabii dos It has now become gafanhotos global que locusts. estavam sasa vindo imefanyika nzito, Locust e plague, que agora the global tornaram-se plague of gafanhotos, locusts. sasa imefanyika que agora se tornou uma praga global de gafanhotos, If they have reached Australia. iwapo wamefika se Australia. eles chegaram na And Austrália. so, Na kwa hivyo all this comes Então- from the prophecy that is embedded in the book of Revelation chapter 6. hii yote Então, inatokana na tudo ule isto unabii vem ambao da umewekwa kwenye profecia kitabu que cha está Ufunuo sura incrustada no sita. livro we do go back to Apocalipse, Zechariah. capítulo Kabla turudi 6, kwa Zekaria, antes us de run to voltarmos a Revelation chapter Zacarias. wacha tukimbie kwa kitabu cha Ufunuo Vamos sura ya a sita. Apocalipse, chapter capítulo 6. 6, vamos Kitabu cha correr Ufunuo lá. sura ya sita. I Apocalipse, tell you, these capítulo are the 6. hours Nakwambia hizi ndizo siku Eu lhes when digo, the estas enemies são of the as anointing horas are at a serious trouble. They are in serious trouble. wakati ambapo maadui quando wa os upako inimigos wako da katika unção shida estão com kubwa. sérios Finally, the problemas, Lord has sérios come problemas. down. Wakati ambapo hatimaye Mungu Porque ameshuka finalmente chini o Senhor And he is shaking desceu the earth, na anatingiza ulimwengu e Ele está using his sacudindo a anointing terra, here, akitumia upako wake hapa usando a sua unção compelling aqui, nations to listen. kuwachochea mataifa yapate kusikiliza, impelindo as nações a ouvirem. kuwalazimisha mataifa yapate kusikiliza. The book of Revelation chapter 6. Kitabu cha Ufunuo sura ya sita. O livro I'm do reading verse Apocalipse, 7. capítulo Ninasoma mstari wa 6, 7. eu When vou the ler o Lamb versículo opened the 7. fourth seal, Mwanakondoo alipoivunja Quando o ile cordeiro lakiri, abriu o I quarto heard the selo, fourth living creature say, nikasikia sauti ya yule kiumbe eu wa nne mwenye ouvi o uhai quarto akisema, ser vivente "Njoo." dizer: I looked and Venha. there before me was a pale horse. Nikatazama na hapo mbele yangu Olhei kulikuwepo e farasi diante mwenye rangi de ya mim kijivujivu. estava um His cavalo rider amarelo. was named Death. Yeye aliyempanda huyo farasi Seu aliitwa cavaleiro Mauti. chamava-se That's why you see Morte. death, a lot of death globally. Ndio sababu mnaona vifo, E é vifo, por isso vifo que na você vifo, vê vifo morte, kabisa morte, kote morte, duniani. muita Yesterday, the morte reports I globalmente. received, I've not seen them, but I received reports that there were more than about 2,500 dead Ontem, os people relatórios from que the eu recebi, coronavirus in the United States. eles Hapo jana diziam ripoti ambayo que há niliipata, mais de Again, 2.000, hapo jana ripoti ambayo niliipata mara novamente, tena, mais ya de kwamba kuna zaidi ya 2.200 maiti pessoas 2,500 mortas ambao pelo That coronavírus nos more than Estados Unidos. 2,500 people died yesterday from coronavirus. ya kwamba zaidi ya watu Que mais de 2,500 2.500 pessoas morreram ontem de Well, coronavírus so nos Estados anyhow, Unidos. So what is happening is that 2.500. the rider Então, of the fourth horse is called Death. That's why you o see que está death, acontecendo death é que o everywhere. cavaleiro do Anasema quarto ya kwamba cavaleiro yule chama-se mpanda-farasi wa farasi Morte. wanne, E é por isso jina que lake você vê anaitwa Mauti. morte, Ndio sababu morte, unaona morte kifo em kila toda a mahali kote terra. kote duniani. And Hades was following close behind him. Naye kuzimu alikuwa E o akimfuata nyuma Hades yake kwa estava karibu. They were given seguindo. power over a fourth of the earth Nao wakapewa mamlaka Foi-lhes juu ya roho dado ya poder to sobre kill quarto by da terra sword, kuua kwa upanga, para matar pela espada, plague, fome and the wild beasts pragas of the earth. na kwa wanyama wakali wa e pelos dunia. animais And selvagens so, da the rider terra. of the pale horse, Mpanda farasi wa Então, o kijivujivu, cavaleiro do cavalo amarelo, wakati lakiri ya nne inapovunjwa, quando o Like quarto all these selo é horsemen, quebrado, kama wale wapanda farasi wengine como wote, todos the esses four of cavaleiros, wale wanne wote they Os operate quatro. inside the tribulation. wanatenda kazi ndani ya eles dhiki. operam rapture of the church dentro has da happened. tribulação, Wakati unyakuzi wa kanisa depois que o umetendeka. But just arrebatamento da igreja as is the acontecer. ministry of these two prophets, Kama vile tu ilivyo huduma Mas ya hawa apenas manabii nós, o wawili, that they ministério have destes to dois appear before profetas, the Messiah comes, ya kwamba lazima wajitokeze kabla que eles Masia têm que aje, Before aparecer the rapture, antes do kabla ya Messias unyakuzi, vir, and antes announce do the coming of the arrebatamento, Messiah, na kutangaza kuja kwa e Masia, that anunciar their a vinda ministry do spills over Messias, to this side. ya kwamba huduma yao inaingia katika porque o upande huu ministério mwingine. And when deles the já rapture está takes place, their espirrando para o ministry, outro the lado. main ministry takes place on this side. Na wakati unyakuzi E unapotendeka, depois que o sasa arrebatamento huduma yao kuu acontecer, inatendeka então upande huu o mwingine. ministério So it principal is with the deles horsemen. acontece Hivyo deste ilivyo lado, na deste wapanda outro farasi lado. hawa. They Da begin mesma to do forma their com os ministry cavaleiros. before the rapture, before the tribulation. Wanaanza Eles kufanya começam huduma a yao fazer o seu kabla ya ministério unyakuzi, kabla antes ya do unyakuzi. arrebatamento, And when the antes da rapture takes Na tribulação. wakati unyakuzi E unapotendeka, And quando o the tribulation arrebatamento comes, na dhiki acontecer, inakuja, then e they a do their tribulação ministry vier, at full throttle, maximum ministry. hapo basi então wanafanya eles vão huduma fazer o zao seu katika ministério kiwango cha com kilele. toda a And so força, the em toda a coronavirus wanted to intensidade, a greet the todo earth
vapor. Hivyo basi That the virusi pale horseman Então, wanted to grip the coronavírus. earth. ya kwamba yule mpanda farasi, Então, yule o mpanda quarto farasi cavaleiro, wa ele mvivu queria alitaka cumprimentar kusalimia a dunia. The terra. Lord is using that to establish that they are already here. Bwana anaitumia hiyo ili kwamba O kuthibitisha Senhor kwamba está tayari usando wako isto hapa. para That estabelecer the que riders eles of the já four estão horsemen of the aqui. apocalypse in Revelation chapter 6 are already here on the earth. Ya kwamba wale wapanda Que os farasi wanne wa cavaleiros kitabu cha dos majira ya os kiunabii quatro tayari cavaleiros wako do hapa Apocalipse, o duniani. ministério Bible deles is já not a está joke. aqui Ya na kwamba terra. hii Biblia sio E mchezo. que esta The Bible Bíblia is the não only é book uma that must brincadeira. be fulfilled, whether in modern age or E not. que It a will be Bíblia fulfilled. é o Ya kwamba único Biblia livro ndio que kitabu tem cha que se pekee ambacho cumprir, lazima se kitimilizwe, cumprir. iwe ni Não majira ya importa kisasa se é ama uma lazima geração kitimilizwe. moderna. That's why you see. Ndio sababu mwaona Now the E é por isso que ministry você of the vê fourth horseman of the apocalypse is already started. sasa huduma ya mpanda farasi que wanne o wa ministério majira ya dos kiunabii quatro tayari cavaleiros do imeanza. And the Apocalipse message já is so clear começou. to you Na ujumbe uko wazi kabisa E a kwamba that the Lord is mensagem é tão announcing clara Bwana para vocês anatangaza that que o the Senhor hour está has come ya kwamba anunciando wakati umewadia for que you a to hora prepare chegou for the rapture of the church, for the coming of the Messiah. kwenu ninyi para kujiandaa vocês, kwa ajili ya unyakuzi para vocês se wa kanisa, prepararem ajili ya kuja para kwa o Masia. Because if arrebatamento da they whose igreja, para a ministries in the vinda do tribulation Messias. have begun, Kwa sababu iwapo wao Porque se ambao aqueles huduma yao cujo ni ministério katika é na dhiki tribulação wameanza. then já we know that the começou, tribulation does not come until he that holds the lawless one away, holds him back, is taken out of the way. Na tunajua ya kwamba dhiki e nós sabemos que a tribulação não acontece enquanto aquele que detém o anticristo e o impede de agir antes dele ser That is the retirado, holy church, e the esse é o holy Espírito habitation of the Santo. Holy Spirit. Hilo ni kanisa takatifu. Essa é a Mavazi Igreja takatifu ya Santa, Roho que é a Mtakatifu. santa habitação do Espírito Hapo Santo. ndipo sasa The person Isto of é the quando Antichrist will be agora revealed. mpinga Kristo atafunuliwa. a pessoa do anticristo será Na kwa revelada. hivyo ujumbe uko wazi kabisa Então a kutokana na mensagem é virusi muito vya corona. clara The do Lord is saying Ya coronavírus, kwamba Bwana anasema That que o Senhor está ya kwamba dizendo: jiandaeni. because he's saying, Kwa sababu prepare-se, anasema, his rider porque ele is está called death. dizendo, mpanda farasi wake o cavaleiro dele do cavalo July chama-se 29, Morte. 2009. tarehe 29 Julai mwaka 29 de julho de Right inside heaven, 2009, inside the throne of God Yahweh. ndani ya mbingu, ndani bem ya dentro do enzi ya céu, Yahweh. dentro And do I saw the trono Lamb de break Deus the fourth Yahweh. seal. Na nikamwona mwanakondoo E eu akivunja vi o lakiri cordeiro And then quebrar o God the quarto Father sends the selo. fourth living creature to speak to me. Halafu Mungu Baba Então akamtuma Deus yule Pai kiumbe wanne envia mwenye uhai o quarto kuzungumza ser na vivente manabii wa para Bwana. falar After that, he comigo. goes and he calls the rider of the fourth horse, the pale horse. Baada ya hapo anaenda Então na ele halafu vai e anamuita chama o yule cavaleiro do farasi quarto wanne, cavalo, do farasi wa cavalo kivutio. amarelo. And after that, I see him running. After he has come to me, then he's running all over the earth. Halafu baada ya hapo, baada ya Então kuja kwa depois manabii wa disso eu Bwana, vejo correndo, ninamwona depois de akikimbia, falar anakimbia comigo ele kote kote corre duniani. por I saw toda as a if he began terra. in Egypt first, then he went to a church in Egypt. Niliona kana kwamba alianzia Misri Eu vi kwanza, começando halafu akaenda como kwa se kanisa Misri. na Grécia primeiro, então ele foi And then I think he em went to uma Greece and then all over igreja the no world. Egito. Halafu akaenda Greece, kote kote, Então halafu kote ele kote foi lá, ulimwenguni. I was able to parou see that naquela from igreja, heaven. depois ele foi à Grécia e em todo o mundo. Eu pude ver isso do céu. Ni maajabu hata kuambia É haya. uma now, maravilha até poder this time, dizer isso Sasa, para kwa wakati vocês. huu, Então December agora, 1, neste tarehe tempo, 1 Desemba 1º de dezembro, 2015, mwaka wa 2015, I give the 2015, prophecy of the coronavirus. inapeana unabii wa virusi vya eu dou a korona. profecia do And then coronavírus. activation. Halafu sasa ule Então, utimilifu wake. ela é ativada. Then the rider of the pale horse Halafu sasa mpanda farasi Então, wa o farasi cavaleiro do cavalo says amarelo those words. anasikiliza hayo maneno ouve and estas strikes palavras the earth. na kugonga dunia e fere a na terra virusi vya korona. And the com o Lord strike the coronavírus. earth. Naye Bwana akagonga E dunia o Senhor Com o fere a na terra virusi vya korona. And I asked, com o what is the coronavírus. Na nikauliza, je, basi ujumbe ni E eu upi? pergunto, qual é a mensagem então? Nikasema ya kwamba Bwana anakimbilia Eu disse, o kizazi. Senhor The Lord está is saying, clamando para uma For a geração. long time O he Senhor has está watched your dizendo rebellion as a generation. Kwa muda mrefu kabisa ameangalia que por uasi muito wenu kama tempo ele kizazi. tem observado a sua such a rebelião rebellious como generation. geração. Sijawahi kiona kizazi cha Eu uasi nunca vi namna uma hii. geração Where tão living rebelde, outside God is the norm. Mahali ambapo onde kuishi viver nje ya fora Mungu, de kando na Mungu, Deus ni é o kawaida. normal. There is no fear of God. Hakuna hofu ya Mungu. Não há Sin temor has de been, Deus. is celebrated, has been modified, has been dressed and celebrated, Dhambi beautified, in other words. O pecado, imepambwa o kabisa na pecado foi kusherehekewa. embelezado e celebrado. Has now O been pecado placed in society as something that all people aspire to.
imewekwa katika jamii na O kufanyiwa pecado kitu agora ambacho foi kila mtu colocado na anaazimia sociedade kupata como And algo, celebrate. na algo a kusherehekewa. qual todos I've never seen such anseiam a por ele e rebellious celebram generation. ele. Sijawahi kuona kizazi cha Eu uasi nunca namna vi hiyo. uma geração disobedient tão generation. rebelde, Kizazi kisichotii, A uma generation geração that has no fear of desobediente, God. kizazi ambacho hakina uma hofu geração Mungu. que It's não a tem tremendous temor de time of Deus. decay. Na ni wakati mkuu kabisa wa E é um uozo. tremendo abortions tempo de everywhere. Kuna corrupção. ndoa vya mimba kote kote. There are Há murders abortos em everywhere, todo every day lugar. on this earth. Kuna mauaji kila Há mahali, kila siku hapa assassinatos duniani. todos os And in the dias em church, there todos are os false lugares prophets desta terra. every day, everywhere. Na kanisani kuna manabii E na wa uongo igreja kila há siku, kila falsos mahali. That's why you profetas see the Lord todos use os my dias words em to shut todos down os church. lugares. Ndio sababu unaona ya kwamba Bwana É por alitumia isso que o maneno Senhor yake está usando as minhas kuzimisha palavras So para they can be able fechar to a listen to the igreja, holy instruction of God on the coming of the para Messiah. que eles Ili possam wapate ouvir a kusikiliza santa maagizo instrução matakatifu de ya Mungu Deus kuhusiana a na kuja kwa respeito da Masia. The vinda most do important Messias. reason Sababu iliyo ya muhimu A kabisa, razão as mais to why the Bible was importante written, kwa nini Biblia iliandikwa, that you pela may be qual prepared for a this Bíblia major foi day that is escrita, coming, ya the kwamba day of rapture. para que você possa se preparar para esse dia mais importante que está vindo, o dia do arrebatamento. That this generation Ele está dizendo is full of que essa corruption. geração imejaa ufisadi kabisa. There are está so many cheia de things corrupção. happening in the house of the Lord. Kuna mambo mengi kabisa Há yanayotendeka katika tantas nyumba ya coisas Bwana, That ought acontecendo to na have casa been do the light Senhor. of the world. ambayo ilipaswa kuwa A nuru igreja ya que ulimwengu, deveria Where ter pastors sido a have luz do sexual mundo, immorality. ambapo wachungaji wako katika onde dhambi os za usherati. How pastores can you estão come em inside imoralidade here sexual. and commit sin, sexual sin? Wawezaje kuja hapa Como ndani você na pode kutenda vir dhambi aqui ya dentro e usherati? We just cometer looked at the book of pecado, Matthew pecado 22 verse 11, sexual? when the Lord said, how can you come to blackmail me right inside my palace? Tuliangazia Nós já tu kitabu vimos cha o livro de Mathayo, sura Mateus, 22, capítulo mstari wa 22, 11, versículo 11, mahali onde o ambapo Senhor diz: Bwana anasema como kwamba, você je, entrou wawezaje assim kuja na aqui kutenda no meu haki palácio? ndani ya ufalme wangu Kunidharau. kunidharau, In order to abuse the Lord, come and sin in the church. ili kuja Sin at the pulpit. Para abusar Why do did you Senhor, commit it out vir there? e pecar na ili kuja igreja, kumtukana Bwana, pecar kumdharau no Bwana, púlpito. unaleta Por que então dhambi você não kanisani, comete ndani ya pecado lá kanisa, kwa nini fora? usifanye huko nje basi? If you are doing it out there, that's okay. One day the gospel will reach you. Iwapo ulikuwa unafanyia huko nje Se ni você sawa, estiver siku pecando moja lá injili fora, tudo itakufikia. bem, But to algum come dia o here and show evangelho vai te contempt unto the atingir. Lord and sin at the pulpit, bring Mas sin, vir immorality até in the aqui church. People go to e find demonstrar women, find desprezo men, pelo want Senhor e pleasure. demonstrar Lakini kuja pecado hapa no na púlpito. kuonyesha Os madharau kwa homens vêm Bwana, procurar kutenda mulher, dhambi mulher procura kanisani. homem. Watu Esta é uma wanakuja situação. kutafuta wanawake na wanaume hapa. And that's why Ndio sababu the E Lord é is por seeking isso for the attention of this generation. Bwana anatafuta umakinifu wa o hili Senhor está kizazi. procurando a shut down the atenção earth a desta bit. Ndio geração. sababu ilimbidi azimishe É na por isso que kusimamisha ele ulimwengu teve que kidogo. fechar um To tell pouco a them, terra, return to me and I will return to you. Kuwaambia ya kwamba nirudieni mimi para nami dizer para nitawarudia. eles: voltem And so, para blessed mim e people. eu voltarei para And vocês. so you see, Então, at the povo breaking of the abençoado, fourth seal, Mnaona ya kwamba katika kuvunjwa kwa então lakiri vocês ya veem que Ele na says, quebra his do name is quarto death. selo, anasema ya kwamba jina lake ni ele mauti. And that's diz: why o you see nome death, dele é morte. death in every country, death everywhere from coronavirus. Ndio sababu mnaona vifo É por vifo, isso que vifo você vê kutoka katika morte, kila morte, taifa morte kutokana na em virusi todos vya os corona. And he países, says here, morte Na por anasema, He coronavírus. kills by E ele plague, diz disease. aqui anaua kwa mapigo magonjwa, que ele kills by mata disease. anaua por kwa And he pragas, says, por by enfermidades. famine also. na anasema kwa njaa pia. And that's E ele why I diz: say pela Ndio sababu fome nilisema também. that E é when por the isso four que eu seals have been disse broken, you can read the entire. Ya kwamba wakati zile que lakiri quando nne os quatro zimevunjwa, selos unaweza são soma quebrados, você zote. pode He ler operates as though tudo. he has a sovereignty. Anajiendeleza kana kwamba anao Ele ule uwezo opera na como se mamlaka. tivesse That's why soberania. even with famine, Na ndio sababu hata na njaa É and por that's why isso I came que, to you here, I think mesmo more than a com week ago, and I fome, said, there is a global famine coming of biblical proportion. ndio sababu nilikuja é hapa por isso que eu vim aqui e disse: há uma fome global vindo de proporções bíblicas. And then you see today the United Nations, they resounded my words. E você They vê, confirmed that yes, it is true. There is a biblical famine coming to the earth. vocês viram que hoje as Nações Unidas vieram e ressoaram as minhas palavras. Eles confirmaram que há uma fome vindo de proporções bíblicas. Fomes de proporção bíblicas. A segurança, o Conselho de Segurança da ONU Before every judgment, comandaram que se haja rapidamente. the Lord is Antes de always cada very juízo, faithful.
Bwana kila wakati yeye ni O mwaminifu Senhor é kabisa. sempre muito fiel Kuwatuma manabii wake para enviar os seus profetas, kuonya kizazi to tell para them alertar uma that a fair geração, warning ya kwamba para onyo dizer para zuri eles comes with que counsel, aviso justo that you vem need to com repent. conselho, ya kwamba mnahitaji kutubu. que vocês The sin of precisam this se arrepender. Dhambi za hiki kizazi Has O reached pecado the Lord. desta geração And the Lord chegou loves até you, o so he Senhor. has sent an emissary to tell you to return to him. E o Senhor ama vocês, então Ele enviou um emissário para dizer para vocês voltarem para Ele. And that's why na ndio sababu I am warning E é this por generation isso ninaonya hiki kizazi that the Lord que eu has alertei spoken with esta me. geração. amenena pamoja You nami. know Que o that I Senhor struck falou Chile with an comigo. earthquake. Mwajua ya kwamba niligonga Chile na Vocês tetemeko viram la que ardhi. eu struck feri o Haiti with Chile earthquake. com um Niligonga terremoto. Haiti na tetemeko Eu, la che- ardhi. eu feri o Haiti com um terremoto. Eu feri o Haiti, o México com um terremoto. Niligonga majimbo ya Umoja wa Marekani Eu na feri os tetemeko Estados kubwa Unidos kabisa. com o One of maior them was a terremoto Richmond de Valley. todos. Mojawapo ilikuwa katika bonde la Um Richmond. deles foi no Another one Vale went up Richmond. Mexicala from down. Another one I gave the prophecy from Venezuela, Puerto Das. Na nyingine No nikapeana outro, nabii eu wake dei kutoka Venezuela, a profecia Puerto Das. And de it went all, and I said, de going all Puerto the way, Das, big o earthquake, Mexicala. splitting all the way into North America. It went up Mexicala. E eu disse, é um grande terremoto que vai subir todo o caminho até a América do Norte. Ele se chama Mexicala. The other day you saw when I was very angry here in Kenya at Uhuru Park. And you saw how the Lord shook the country with an No earthquake. outro When I dia, was very vocês viram como que eu estava muito bravo aqui em Uhuru Park. E somente esta ira, o Senhor feriu a terra com um terremoto. And bridges crashed, bridges were broken. Demolished. E as pontes quebraram, foram demolidas. Foi um terremoto de Mombasa até Busia. He shook the country that day. Akatingiza dunia In Ele less than 2 sacudiu o hours, país he went out naquele pushing dia. there In great anger and pain. Em menos de 2 horas, quando eu estava adorando o Senhor, em muita dor e muita The ira, nation I'd loved um so much. povo que eu amei tanto, uma Whose nação largest que eu number tenho of amado peoples have raised, tanto. says the Lord. ambao viwete wao wengi Nesta kabisa nação nimewainua, onde o maior asema número de More than aleijados any levantaram e Zaidi ya andaram, taifa diz o lingine Senhor, lolote. mais do que qualquer outra Taifa de nação. tetemeko la ardhi O Nepal, terremoto In no Russia, Nepal, in Iran, Urusi, Iran, Sichuan, na Rússia, no everywhere. Irã, kote kote. So, Sichuan, the Lord todo has lugar. affirmed to you that this is his servant. Hivyo Bwana amewadhibitishia Então o Senhor tem confirmado para vocês que este é o servo dele. O coronavírus, kote kote hizo zote ziko mahali tudo pa isso umma está hadharani. está no domínio público. The UK are reporting this prophecy of the coronavirus. Até que os jornais no Reino Unido estão reportando essa profecia It is do obvious to coronavírus. everybody that the Lord is speaking to a generation. Hivyo basi ni wazi na dhahiri Então kwa é kila mmoja óbvio kwamba para Bwana todos que o anazungumza Senhor kwa está kizazi. And falando those who com have ears can uma listen. Na geração. wale walio na masikio wanaweza kusikiliza. E aqueles que têm ouvidos podem ouvir. Kabisa kwa wakati huu kwenu ninyi. Infelizmente, desta vez para Masiya vocês, anakuja. So this is the o ultimate. Messias Hivyo está hiki ndicho vindo. kilele. The ultimate Então este é o preparation. último. Maandalizi ya kilele. There is no É a time for última joking around with the preparação. instruction of God. Hakuna wakati wa kufanya mzaha. Não tem mchezo wa tempo haki para zetu. The message brincar is com a repent instrução and de return to Deus. holiness. Ujumbe ni tubuni na mrudie utakatifu. A mensagem é arrependa-se, retorne à santidade. Receba o Evangelho e rejeite o pecado. Receba Jesus e seja salvo, porque o reino de Deus está próximo. Esta é uma mensagem limpa e linda, uma mensagem de justiça e de santidade. Em um tempo quando o mundo não tem pregadores de justiça, eles estão pregando aqui e agora, e eles estão distraindo, alimentando a carne. E então o Senhor se lembra de uma geração que até mesmo colocou nas suas leis que Deus deve ser removido da Constituição. E ele se lembrou deles com arrependimento. E ele colocou a evidência do coronavírus, dos aleijados e dos terremotos. Das estrelas de nêutrons e dos gafanhotos. Então você vê que Deus está falando com esta geração. Arrependam-se, arrependei-vos. The tribulation is judgment.
dhiki ni hukumu. A It is tribulação essentially the é wrath of God juízo. poured upon a rebellious people. Kimsingi ni ghadhabu É ya Mungu essencialmente o juízo de Deus derramado sobre um povo rebelde. We don't even believe that there is God. Uma geração que até mesmo vieram e disseram: somos ateus, nós não acreditamos que há How Deus. can you say such a thing in the eyes of the Lord without attracting the wrath of Como God? você pode dizer uma coisa dessas diante dos olhos de Deus sem atrair a ira de The Deus? omnipotent God of Israel. Mungu mwenye nguvu sana O wa Israeli. That is onipotente why Deus we de want to begin Israel. here, blessed people, Ndio sababu tulitaka E kuanza é por hapa, isso watu que nós wabarikiwa, queremos começar aqui, povo abençoado, that E eu the estou dizendo coronavirus ya kwamba virusi vya corona que o that my coronavírus, words brought unto the earth, ambayo maneno yangu que as yalileta minhas kwa dunia. palavras My trouxeram à prophecy. terra, Unabii wangu says a the minha Lord. profecia, asema Bwana, December diz 1, o Senhor, 2015, tarehe 1 Desemba mwaka 1º de 2015, dezembro de The Lord is saying Bwana 2015, anasema that there is a o Senhor tremendous está dizendo instruction to this generation in that prophecy. ya kwamba kuna maagizo que há makuu uma kabisa kwa tremenda kizazi instrução hiki para kutokana esta na unabii geração huo. naquela That we should now profecia. repent. Ya kwamba sasa tunahitaji kutubu. Que agora nós temos que nos arrepender. Na ya kwamba tumrudie E nós Bwana. devemos saying voltar Na para o anasema Senhor. That look, E ele you está expected dizendo much, Ya kwamba que- tazameni mlitarajia que mengi, veja, You vocês planted esperaram much. muito, mlipanda mengi, but it vocês turned out to be little. plantaram lakini muito, iligeuka na kuwa kidogo. mas You tornou-se invested into pouco. hospitals, Muliwekeza katika Vocês mahospitali, investiram em invested hospitais, into stock markets, muliwekeza katika soko za hisa, investiram Invested nas into bolsas de technology. valores, muliwekeza katika teknolojia. investiram But na look, tecnologia. Lakini tazameni, you read Mas some of veja. the articles, someone saying, you see, my father was a billionaire in billion euros. Você Unasoma ouve em um dos baadhi ya artigos, você maandishi ouve na alguém makala, dizendo: mtu o anasema meu kwamba pai era um baba yangu bilionário alikuwa em bilionea euros. mkubwa kabisa, bilionea wa mayuro. And yet, when the coronavirus came, Ilhali wakati virusi vya corona Entretanto, vilipokuja, quando o he coronavírus struggled veio, breathing. aling'ang'ana sana kupumua. ele lutava died. para poder Hadi akafa. respirar, So até que ele sometimes we morreu. need to reprioritize. Kwa hivyo wakati mwingine tunahitaji Então, kuweka algumas vipaumbele. vezes nós precisamos There comes when the repriorizar. accumulation of the wealth of the earth cannot save you. Wakati unakuja ambapo O kule momento chega kujilimbikizia quando mali a ya dunia acumulação das haiwezi riquezas da kukuokoa. The terra Lord is asking não that this vai generation ajudar. begins to trust in Him. Bwana anauliza ya kwamba O hiki Senhor kizazi está pedindo que kianze esta geração kumtumainia comece a To return to confiar righteousness. nele, kurudia kwa uhaki, Return para to retornar à Kurudi kwa justiça, utakatifu. Because I have retornar à seen a santidade. global famine coming. It's biblical. Kwa sababu Porque eu ninaona vi uma njaa fome kubwa kabisa global ambayo vindo, inakuja e é ambayo bíblica, ulimwengu wote mzima ni bíblico, ya de kibibilia. proporções And then bíblicas. I've also seen a global drought where I shut the heavens over the earth, and not even a little, not E eu even one também piece of vi dust uma will grow seca on the soil. global, onde eu Pia fechei nimeona o sol, o kiangazi, céu ukame sobre a mkubwa terra. kabisa wa Eu ulimwengu fechei o wote céu e mzima nem unakuja mesmo uma ambapo folha nilifunga sequer mbingu cresceu kiasi sobre a kwamba hakuna terra. hata jani moja ambalo nilimea katika udongo. And the two prophets were walking like this, E walking os very dois tired. profetas estavam wawili wa andando Bwana walikuwa wanatembea cansados, namna hiyo wakiwa cansados wamechoka assim. kabisa. But Muito the soil was cansados. reddish brown, this dust, which polvo, which is very fine dust, reddish brown E o, dust. and there e o was no solo leaf. estava Na udongo com este ilikuwa pó ni vumbi vermelho ya nyekundu amarronzado hudhurungi e ambayo muito ilikuwa seco, imekauka e não kabisa havia kabisa, nenhuma hakukuwa na folha jani. sequer. And then Halafu there E were então- no people, some wondering, where are the people? It looks like most of them died. hakukuwepo na E watu, não hivyo haviam vinashangaza, pessoas, watu e wako você wapi? ficava Yaonekana pensando, kwamba onde wengi estão wao as walikufa. pessoas? And I E know você that pensava, that todos morreram. judgment is essentially what happens in the Great Tribulation. Na ninajua ya kwamba hiyo E eu hukumu sei que ndicho esse kiasi juízo kinatendeka é katika essencialmente o que dhiki kuu. acontece And na it's, grande my tribulação. cry Na ni ombi langu that it does Então not é o happen meu at the time the clamor church is here. ya kwamba isitendeke wakati ambapo kanisa que liko não hapa. aconteça That at no that time tempo you be enquanto a taken up igreja into the está safety of aqui. heaven. Ya kwamba kwa wakati huo mchukuliwe hadi Que até katika aquele usalama wa tempo mbinguni. você já Because tenha the sido Bible says levado Sababu para dentro Biblia da inasema segurança That the do church céu. was Porque a never Bíblia destined diz to the wrath of God. Ya kwamba kamwe kabisa kanisa que a halikuwa igreja kuwa na nunca hukumu foi ya Mungu. But destinada through para a Christ ira de Jesus, our Deus. Savior, Lakini kupitia Kristo Yesu Mas Mwokozi através wetu, de receive the Cristo salvation of Jesus, God. nosso kupokea Salvador, uokovu wa Mungu That they may be receber a saved from the salvação upcoming de wrath. Deus, ili kwamba wapate kuokolewa
kuokolewa para kutoka que kwa ghadhabu eles ijayo. possam And so ser I know salvos that da ira sometimes que the está Lord will bring vindo. like the coronavirus Ninajua wakati mwingine Bwana E eu ataleta sei que kama algumas virusi vya vezes o korona, Senhor vai Will bring other trazer como o judgments. ataleta hukumu coronavírus zingine as the e vai beginning trazer of outros that pain, juízos kama mwanzo wa como utungu, to introduce princípio these two das dores prophets de to you. parto, kuwatambulisha hawa manabii wawili para kwenu. I introduzir know that estes sometimes He will dois bring when the profetas church is para still here, like the vocês. coronavirus. Ninajua wakati mwingine ataleta wakati E eu ambapo kanisa sei que bado eles liko vão hapa trazer kama algumas virusi vya vezes, que korona, ele vai In order trazer to algumas introduce vezes these aqui, two agora, prophets to enquanto this a igreja generation. está aqui ili como kuwatambulisha hawa coronavírus, manabii para wawili poder kwa hiki introduzir kizazi. estes dois Because the profetas generation para Kwa esta sababu geração. kizazi Has lived mostly Porque a atheist. geração kimeishi kwa kawaida kwa wingi sana kama viveram makafiri. a maior They have parte do lived tempo as como though they are not ateus. accountable to God. Wameishi kana kwamba Eles hawawajibiki têm vivido kwa como Bwana. se eles Now, não têm Mas que sasa prestar tazameni. contas a Deus. Look at E my words, agora how they have veja. shaken the earth in a manner never before. Tazameni maneno Veja yangu, as jinsi minhas ambavyo palavras, yametingiza como que elas ulimwengu kama vile sacudiram a halijawahi terra tukia. como The Lord is nunca crying antes. Na Bwana analia. To a E o generation. Senhor está Analia clamando kizazi. And He's saying, para uma Anasema, geração. please return E Ele to está me. dizendo: tafadhali nirudieni, por Then I will favor, return to you. retorne para nami mim, nitawarudia. e Then eu I will retornarei restore para you. vocês. Basi E eu nitawarejesha. vou I am restaurar the vocês. sustainer of your life. Mimi ndimi nidumishaye Eu maisha sou o yenu, sustentador life. da sua vida, mpeanaji wa maisha. aquele You o come to me, I'll doador give you da life. vida. Iwapo mtakuja kwangu, Se nitawapa vocês uhai. vierem a And mim, life eu in darei abundance. vida Na a uhai, vocês, maisha katika e utele, vida And em life eternal. na abundância, maisha ya milele. e vida Hallelujah. eterna. Haleluya. And so, blessed people, Aleluia. today we want to begin to get our Então, bearing again povo back to Zechariah abençoado, chapter 3. Hivyo basi watu eu wabarikiwa, quero leo hii começar tunataka a tomar kwanza o caminho kupata de msingi volta wetu para tena kutoka kwenye em kitabu cha Zacarias Zakaria sura ya capítulo 3, Where we 3, were looking at appearing before the Lord. mahali ambapo tulikuwa tunaangazia onde nós kuwasilisha estávamos mbele za olhando Bwana. aparecer How does the diante do church Senhor. prepare herself to appear before the Lord? Je, ni vipi ambavyo Como que a kanisa igreja lajiandaa se kujiwasilisha prepara mbele za para Bwana? aparecer And we saw very diante do clearly Senhor? Na That the Lord has E nós specific vimos requirements when it comes to appearing before Him. Na tuliona kwa wazi E nós kabisa vimos ya kwamba muito Bwana claramente anayo que o matarajio Senhor tem hasa requisitos kabisa wakati ambapo específicos inafikia quando se kujiwasilisha trata mbele de zake. aparecer And he says, diante Na dele. anasema The ele garment diz, of righteousness. vazi la uhaki, As The vestes garment de of righteousness. justiça. vazi la uhaki. He says As that is a vestes de universal justiça. standard. Anasema ya kwamba hicho Ele ndicho diz, kiwango este é um cha ulimwengu padrão wote It is universal. one benchmark ni kipimo kimoja É cannot be padrão wished away. único ambacho hakiwezi kupuuziliwa que mbali. não You cannot pode even say, ser "Look, we are tirado modern fora. people, we are not able to achieve it." Hata huwezi kusema ya kwamba tazama, Você não sisi ni pode watu wa dizer, kisasa, veja, nós somos hatuwezi povo kuipata. moderno, And nós that's why não we see the podemos alcançar esse blessedness of padrão. God. Na ndio sababu tunaona kule kubarikiwa Então é kwa por isso que Bwana. nós You see vemos how a wonderful bênção Jehovah de is. Deus. Tunaona jinsi ambavyo Yehova ni Nós wa vemos quão kupendeza. That the maravilhoso day that Jeová has been é. decreed by his hidden wisdom here. Ya kwamba katika siku Que o ambayo dia que imetangazwa foi na hekima decretado yake pela sua iliyofiche, oculta concealed sabedoria counsel. aqui, ushauri wake o uliofiche, seu oculto conselho, Like a thief, que foi in escondido a flash, como ladrão, in the twinkling of em an um eye. flash, na kufumbua But em macho. um that the Lord piscar can de come olhos. earlier to caution. Lakini Bwana anaweza kuja Mas mapema o ili Senhor pode kuonya. vir That is antes love para alertar. Huo ni upendo usioneneka. And Isto so we é began amor looking at what it takes indescritível. to appear before the Lord. Hivyo tulianza kuangazia Então kile nós kinachogharimu começamos a observar o que kujiwasilisha é mbele za Bwana. necessário And we para saw aparecer that diante do That Senhor. Joshua E nós appears vimos before the Lord. Ya kwamba Yoshua que anajiwasilisha Josué mbele za Bwana. aparece But when he diante do appears Senhor, before the Lord, Lakini anapojiwasilisha mas mbele quando za ele he Bwana, aparece appears diante with do filthy Senhor, garments. anajiwasilisha na mavazi ele machafu. aparece And com we saw vestes sujas. Tuliona That is very E nós symbolic. vimos ya kwamba hiyo ni ya kuashiriwa que isto é kabisa, muito Very simbólico, exemplary ya mfano kabisa of é this muito modern day exemplar generation. ya kizazi hiki cha desta sasa. geração deste dia Kanisa la sasa moderno. hivi, How she A igreja is, deste jinsi dia moderno. alivyo, her Como que condition, ela hali é, yake, the garment a she condição wears right dela, now. vazi ambalo amevalia sasa a hivi, veste That que ela if the veste church agora. were to appear before the Lord the way she is today, ya kwamba iwapo kanisa ilikuwa Que se a ikiwasilisha igreja mbele fosse za Bwana aparecer leo diante hii do jinsi Senhor da ilivyo, forma she como would ela be the está perfect hoje, mirror image of Joshua. atakuwa mfano ela sawa seria sawa a kabisa wa Yoshua. perfeita And I imagem saw- no espelho de nikasema, Josué. I saw E eu vi Niliona
that Eu vi July 29, ya kwamba tarehe 29 Julai naquele 29 de 2009, julho, mwaka 2009, after the Lamb had 2009, broken the fourth seal, baada ya mwanakondoo kuvunja lakiri depois ya que o pili, cordeiro tinha quebrado o quarto selo, after the release of the então white horse, deste the lado, release of the pale horse, baada ya kuachiliwa kwa mpanda farasi wa farasi depois da wa kipekee, liberação do cavalo amarelo, I saw for the first então time deste the church, lado, when she has finally entered heaven and she's worshiping before the throne eu of vi God. pela primeira vez a igreja quando ela finalmente entrou diante do trono de Deus e entrou no céu e ela estava adorando diante do trono de I have Deus. seen the Lord Pela take the church. primeira Nimemuona vez, Bwana akilichukua eu kanisa. vi o Senhor levar a igreja. Ananionyesha mara nyingi. As Ele you já can mostrou see, para mim várias it's at the vezes, very como center vocês of the podem mission God ver. sent me with. Iko katikati kabisa ile Ele, shina isso ya huduma está ambayo bem no Bwana centro da alinituma missão nayo. com a qual o Senhor me And enviou. receive Jesus. Arrependam-se Be holy. e recebam Jesus e sejam santos, Has grown now. porque a vinda do It is at Messias the center of já this está mission. próxima e está no centro desta missão And so he has severally para shown me the preparar a time. igreja. Então, várias vezes ele me mostrou levando-a. When he shows me the church Em taking, outras palavras, ele está dizendo que quando ele me mostrou a igreja sendo in other words, he's levada, saying, Kwa maneno mengine go anasema, tell em outras them that palavras, soon ele I'm está going to bring the dizendo, church. enda ukawaambie ya kwamba hivi diga karibuni para nitaenda eles que kulichukua brevemente kanisa. eu vou levar a igreja. Enda uambie kwamba wajiandae De- basi. Because diga very soon, Kwa sababu para hivi karibuni eles se I am prepararem, going to então, take porque away the muito church. brevemente to snatch the church. eu vou levar a igreja embora. Eu vou raptar a igreja. E aquela igreja With vai ser uma specific igreja features. ikiwa na específica, vipengee sifa fulani, com características characteristics. específicas, tabia fulani, com Specific conditions. características ikiwa na hali específicas, tofauti, em condições identity. ikiwa na específicas, kitambulisho tofauti com And that's kabisa. why uma this hour is identidade very important. específica. Kwa sababu wakati huu ni nyeti E é por isso que esta hora é muito importante kufanya kuweka viwango katika para o kanisa, That you padrão may na be able to igreja, vet yourself. ili kwamba uweze kujipima, para que vocês spiritual audit. possam adequar-se a si uchaguzi wa kiroho, mesmo, Use the para que vocês yardstick of façam uma God's auditoria righteousness. na utumie espiritual kipimo cha uhaki e wa Mungu, usar To o check padrão it de out. medida da If justiça you're de going to Deus make it. para mudar. And if not, na Se iwapo você ufaulu, vai you ver, amend para your checar ways. se você vai conseguir. The door is E still se open. você não for, se você achar que não dá, então Aleluia. conserte os seus caminhos, And so porque this a is a porta golden ainda está moment in the aberta. church. Kwa hivyo, huu ni Aleluia! wakati wa kidhahabu Então kabisa esse é o kanisa. momento That's why I de say, ouro na igreja. Even as E é por isso the que eu disse coronavirus is the prophecy I gave of the coronavirus is raging across the earth. Hata kama ule unabii wa mesmo que a profecia que eu falei a respeito do coronavírus está arrasando a terra, Hata hivyo kwa Wakristo, eu disse que os cristãos, entretanto, a igreja yapaswa kuinua kichwa deve chake levantar as suas cabeças em meio a esta melancolia e a confusão deste momento e se preparar para a vinda do Messias. E estar alerta e ciente de que o Messias está vindo. Aleluia. ya kwamba kutokana na hii E yatoka que ujumbe disso aí vem uma mensagem. kutokana na ile shida Que ambayo mnaona kwa para watoto hospitalini dentro sasa, dessa tempestade dos hospitais que vocês estão vendo agora, ya kwamba unaweza kuchukua você ule pode ujumbe então wa kiroho pegar a ambao mensagem unatokana espiritual pale, do Senhor que está vindo de lá kujiandaa. e se preparar Ya kwamba yote atakapokuwa yamesemwa para na que kutendwa, quando tudo tiver sido dito e feito, utauona ufalme wa você utukufu veja wa Bwana. o glorioso reino de Yahweh. Ndio sababu Bwana ananituma nije E é kwenu por leo isso que o hii. Senhor me envia para vir Kwa até hivyo vocês hoje. tulipoangazia Yoshua, Então, enquanto nós observamos akiashiria Josué kizazi kilichoanguka, simbolizando uma geração caída, je, tunaweza pitia tu kwa yale ambayo tuliona podemos sasa? então fazer So that the Lord um said, resumo daquilo que nós vimos até agora. Nós vimos que o Senhor disse que Josué, Wewe pamoja na wenzako, Josué, você e os seus associados, wewe você, ni ishara, você é um símbolo, você é um sinal das coisas que virão. Nós vimos que Zacarias viu muito em uma única noite. Zacarias viu 8 visões. Isso é muito na tuliona intenso, kwamba muito Zakaria intenso. aliona mengi kabisa. Zacarias, Kwa o profeta, usiku mmoja, maono 8. Hiyo ni mzito So kabisa. Zechariah saw
Kwa hivyo Zekaria 8 aliona visions in Então one night. Zacarias viu kwa wakati 8 usiku visões mmoja. em uma It is única so tremendous. noite. Na ni ya ajabu kabisa. E é Can we look tão at where tremendo. we reached yesterday with the garment of righteousness? Je, Podemos tunaweza ver kuangazia até mahali onde ambapo nós tulifika chegamos hapo ontem jana com as na vazi la vestes de uhaki? justiça. Isaiah chapter 61 verse 10. Isaya sura ya 61 mstari wa Isaías, 10. Just a snapshot capítulo for those who have just 61, joined us versículo today. 10. Kwa haraka tu kwa wale ambao Apenas wameungana nasi usiku flash wa leo. para aqueles Isaiah que 61 chegaram verse hoje. 10. Isaya 61 mstari wa 10. Isaías Standard of God. 61, versículo 10. And it says, O padrão de I Deus. delight E ele greatly diz, in the Lord. Ninafurahia sana katika Bwana. My regozijar-me-ei soul muito rejoices no in my Senhor. God. Nafsi yangu inashangilia O katika meu Mungu Deus, wangu. a minha For he alma has se alegra clothed no me meu with the Deus, garments of salvation, Kwa maana amenivika porque mavazi ele ya me wokovu vestiu and com arrayed vestes de me in a salvação robe of his righteousness. na kunipamba kwa joho la e me haki yake. cobriu Again, com a o manto robe da sua justiça, Of his Com o manto righteousness. La haki yake. da justiça The dele. righteousness of Muito God poderoso. Bwana. unto A mortal justiça men. de Kwa watu Deus wakufa. para As o the homem bridegroom mortal. adorns his head, Kama vile bwana harusi apambavyo kichwa Como chake. noiva Like a adorna priest. sua Kama cabeça, kuhani. and as a bride como um adorns himself. sacerdote. Na kama bibi harusi E ajipambavyo como a With noiva jewels. se kwa adorna, vitu vyake vya thamani. And com so that is the joias. standard the Lord set, the garment of salvation. então, este é o padrão que o Senhor estabeleceu, a veste de salvação e o manto de Vazi la uhaki na justiça. joho la uhaki. The garment of salvation, I said. Vazi la As wokovu. vestes I de say that the salvação Lord gives to que eu all disse, people that receive the Lord. Bwana anawapatia watu wote ambao que eu wanampokea disse que Bwana. o Senhor dá para Lord. todas as pessoas que You are recebem o given that Senhor. tremendous Quando garment você of recebe o salvation. Senhor, Unapewa hilo vazi la ajabu kabisa te é la dada wokovu. esta And then he tremenda says, veste de The salvação. garment of E então ele righteousness, está Ya kwamba vazi la dizendo, uhaki, as however, vestes de Até justiça, will require entretanto, that as you make vai progress, ya exigir kwamba unapofanya kazi, que à Then the medida Lord que will você reward faz you with it. progresso, basi Bwana atakutuza então He o will Senhor bestow vai te you with it. recompensar com estas And he's vestes. saying na anasema Ele that vai there is a conferir process essas that takes vestes a place in the você. heart of man. Então ya ele kwamba kunayo diz mchakato que ambayo há um inatendeka processo que katika moyo wa acontece no mwanadamu. coração Everything dos in Christian homens, salvation is about processing. ya kwamba kila kitu katika maisha que ya tudo a Mkristo respeito da kinahitaji salvação kufanyia cristã kazi. é a There is a respeito de process. That processamento. happens in the Há um heart of man. processo ambayo inafanyika katika moyo que wa acontece mwanadamu. no coração dos Jesus. homens Wanapomtambua Yesu And quando receive eles him as conhecem Lord and Jesus Savior. na kumpokea kama Bwana na e o Mwokozi. says recebem that como process Senhor e Anasema kwamba hiyo Salvador. hatua, E ele involves diz que este the processo gradual downloading envolve of the world. kule kuondoa uma polepole kwa gradual ulimwengu. The downloading of the flesh. desprendimento, esvaziamento The do downloading of mundo, sin. esvaziamento da That you may carne, more- you may be esvaziamento more do and more pecado, like Christ. Ili kwamba upate kuwa para zaidi que na você zaidi possa kama Kristo. ser cada When you look vez at the mais present day como Na ukiangalia Cristo. kanisa la sasa E quando hivi, Then você you olha a can tell igreja yourself deste dia basi unaweza presente, kujiambia That então for você sure pode it looks dizer por like si mesma that process did not take place in the que, church. com certeza, este processo não está acontecendo, não He says acontece about na igreja. maturity when the gospel strikes your heart. Anasema kuhusiana na ukomavu, Ele wakati fala a injili respeito de inapogonga moyo wako. maturidade quando o evangelho atinge o He seu said the coração e mortal is chega ao converted into ápice. immortality. Anasema ya kwamba ile Ele ya kufa diz que o inabadilishwa mortal na é ile ya kutokufa. revestido The de corruption is imortalidade, converted into incorruptibility. Ya kwamba ile ya kufisadika que o inabadilishwa hadi ya corruptível é kutofisadika. convertido That the em perishable is converted incorruptibilidade, into imperishability. Ya kwamba ile ya kuharibika que o inabadilishwa hadi ya perecível é kutoharibika. convertido And he em says that is the process of the maturity, imperecibilidade. the maturing of the church. Na anasema E kwamba ele hiyo ndio diz que hatua este é ya o processo ukomavu da wa kanisa. maturidade, That do you may reach the full amadurecimento stature da of Ili igreja, kwamba mpate kufikia para kimo que você kamilifu possa cha Kristo. atingir And a he says in estatura Ephesians chapter total, 6, plena de Anasema hapa kwenye Cristo. Waefeso sura E ele ya diz 6, isso em Verse 14. Efésios capítulo mstari wa 6, 14. If no I get it, I versículo read it. 14. He says, Anasema, Vamos chegar lá. stand firm Efésios, then simameni dhabiti basi permaneça firme na então, mshipi wa ukweli com o cinto da verdade uliofungwa katika viuno ao and with redor the dos seus breastplate of lombos righteousness in place. pamoja na diria e com a uhaki. couraça da Na kwa hivyo justiça. mwaona, That the Lord Então você addresses vê this garment of righteousness in many ways to underscore que the o same Senhor point. se refere a estas vestes de justiça de várias formas, mas para atingir o mesmo objetivo. I have seen the coming of the Messiah. nimeona kuja kwa Masihi. Eu vi a could not vinda do ignore this. Messias. Hamuwezi kupuuzilia hii. Você não If pode I could ignorar stand isto. before the nations, Iwapo ninaweza kusimama mbele Se ya eu mataifa, pude more than a ir year ago diante and das call God nações the
the Father to descend in his cloud. zaidi ya mwaka mmoja mais de um uliopita, ano atrás, e Baba chamar alishuka katika Deus wingu Pai lake. para You descer cannot em ignore sua this. nuvem. Hauwezi kupuuzilia hii. Você If I não could pode stand ignorar and stand isto. before you, Iwapo niliweza kuja na Se kusimama eu posso mbele vir and e normally ficar we take diante like de 2 hours vocês, to prepare people. na kwa kawaida tunachukua e kama masaa normalmente mawili nós kuandaa levamos watu. 2 Sometimes even horas para 12 preparar hours, as 6 hours. pessoas. Wakati mwingine hata masaa 12, Algumas masaa vezes 6. 12 But horas, look, 6 Ya kwamba horas, tazameni, The Lord has para spoken, que Bwana veja amenena, and his o servants are Senhor coming live falou, on air. na manabii wake wanakuja e moja os kwa seus moja servos hewani. estão Then I came vindo live ao on air. vivo no ar. Nilikuja moja kwa E moja então hewani. eu In vi other ao words, the vivo Lord no ar. wanted me to come live on air. Kwa maneno mengine, Bwana alitaka Em nije outras moja kwa palavras, moja o Senhor hewani. When queria all que eu of you are viesse now ao vivo assembled, no ar. Wakati ninyi nyote sasa E mmekusanyika, quando that you todos may vocês hear me agora já call estão him from reunidos, his throne to come down and visit me. ili kwamba mpate para que kumsikia vocês nikimwita possam me Mungu ouvir Baba kutoka chamá-lo katika lá enzi na yake sua na sala do kunitembelea. He trono wanted para you to vir hear até me mim, calling me him. visitar. Alitaka ninyi musikie Ele manabii wa queria Bwana que vocês wakimwita me Mungu. ouvissem chamando-o. Na baada ya kumwita, That you E may now depois know de that he chamá-lo, has called him. mpate kujua ya kwamba manabii para wa que Bwana agora vocês wamemwita. And possam wait saber to see, que is ele God o going to chamou. respond to this person? Na mngoje kuona, je, E então vai Mungu esperar para anaitikia ver, mwito huu será que tu? o Senhor And vai then vai even responder before a that esta December pessoa? 22nd came, Hata kabla ya hiyo tarehe 22 Então, até Desemba mesmo kufika, antes Again, daquele I came 22 de before you. dezembro tena vir, nikaja mbele zenu. in the early novamente part eu of vim diante de December vocês 2019. Mapema Desemba no mwaka princípio de 2019. dezembro And I de say, 2019. the Lord. E eu disse, Nilimwita Bwana. Strictly based on the eu words of chamei my o tongue, Senhor, Zingatia tu maneno ya ulimi estritamente wangu. baseado Jehovah nas is going to palavras come. da minha Ya kwamba língua, Yehova anaenda que kuja. Jeová called vai him. Na vir, nikamwita, to come to a e eu o particular chamei place. kuja mahali hasa kabisa. para At a vir a um particular lugar time, during a certain meeting in específico, Kisumu. Kwa wakati em um hasa tempo kabisa katika particular, em uma And certa in a reunião em particular form, Kisumu, in the old ancient cloud of Moses. katika njia em de uma hasa forma kabisa katika wingu particular, la kale na kabisa la Musa. antiga e look what velha happened on that nuvem day. de Sasa Moisés. tazameni kilichotendeka siku hiyo. Agora, that olha night o que before he came, aconteceu Na naquele usiku huo dia. kabla aje, He came Naquela to tell me noite that he antes was de going to come. ele alikuja vir, kuniambia ya kwamba alikuwa anakuja. ele And I'd seen veio him para very me far dizer que beyond ele the estava lake in that vindo. dream. Na nilikuwa nimemuona E eu mbali ouvi kabisa muito kando longe, kupita além do mpaka lago, night naquele before he sonho. usiku huo kabla I'd seen aje. him very far Naquela before the- noite, before antes the dele lake. vir, Nilikuwa nimemuona mbali Beyond kabisa. eu o tinha visto muito longe, And then all of a além sudden do I was lago. shocked he arrived. Halafu ghafla bin vu nikashtuka Então, kabisa alikuwa repentinamente, eu amefika. fiquei chocado porque ele tinha Kwa chegado. sababu nilifikiria kwamba atachukua wakati Porque eu imaginei que But when fosse he arrived, demorar the um glory is pouco heavy, para so ele he vir. hit me. lakini alipofika ule utukufu Então, ni quando uzito ele kwa ile chegou, a glória é And then look pesada, what então happened ele that me, next morning. ele me Halafu tazama atingiu. kilichotendeka asubuhi Então iliyofuata. vejam o When que he aconteceu na manhã descended over the seguinte, tent. Aliposhuka juu ya hema, quando ele Strictly desceu according to the sobre a words of my tenda, tongue. kuzingatia tu maneno ya ulimi wangu. estritamente So de what is it acordo that com this as generation palavras has da not minha Hivyo basi, língua. je, ni nini hiki Então, ambacho o que kizazi é hiki que esta If I hakijaona? say geração não repent viu? and prepare the way the Messiah is coming. Nikisema tubuni na Se eu muandae digo njia Masiya arrependam-se, anakuja. preparem o caminho, o Messias está vindo. Look at the Prepare cloud I as called. vestes de justiça. Vejam a nuvem que eu chamei. The cloud, the God of Israel himself, at my word. Vejam o tremendo Yahweh, o próprio Deus de Israel. Veja a forma como Deus Pai desceu para falar com uma geração, dizendo que este é aquele que eu prometi. Alishuka na kuwadhibitisha ya kwamba tazameni, huyu ndiye ambaye nimewatumia, yeye ambaye nilimwahidi. So what are you waiting for then? Hivyo basi, je, mnangojea nini? Então, o So que then é we que should você talk ainda about está the garment of esperando? righteousness, because now it is affirmed. Então, nós devemos falar a respeito das vestes de justiça, porque agora já está afirmado, já está estabelecido, And he has confirmado. even come, and his glory come all the way from heaven, and come and settle on my E ele head, the crown veio, of my head, e a and glória walk with me dele like this at veio the desde altar. o céu Walk with me like e this at the healing repousou na service. coroa da minha cabeça e andou comigo assim no altar, andou comigo no serviço de cura. Ile nguzo nyeupe A ya utukufu coluna kabisa. pura, branca, pura, mais mais reta do que o reto, Iliyonyooka sana é zaidi somente kuliko pode unyofu ser wowote ule. atingida And he pela allowed you perfeição people de to Deus. record. Na akawaruhusu ninyi watu E ele ainda kurekodi. permitiu que vocês registrassem. Na mkarekodi kutoka E mbali vocês zaidi ya jua. filmaram todo o caminho desde além do sol, como que a sua pura branca coluna vinda do céu, ao vivo, em vídeo, ao vivo. And pierced through the sun.
na kisha kukonyeza E kupitia ela mvua, atravessou, traspassou na o kutokea sol upande ule e mwingine wa jua saiu namna de hii dentro kwenda do began sol, to assim, search. em It's direção à amazing terra. life. Searching for me there, searching for me and settle on the E head. começou a procurar comigo, me procurar lá, tremendo ao vivo, procurando a minha cabeça. God behaving like a human being. Mungu akijiendeleza kama Deus mwanadamu, se Because he could see me, he comportando could have como just ser dropped it straight on humano, my head. kwa sababu angeliweza kuniona, porque ele angelileta tu podia me moja kwa moja ver, hadi então But he ele wanted trouxe you to see him diretamente moving sobre a it. minha It's live, cabeça. meaning it's alive. It's not a still Mas picture. ele It's queria moving que it like this vocês exactly. viram, Lakini alitaka ninyi muone, vissem ele kumaanisha se kwamba movendo alitaka comigo muone ya ao kwamba vivo, ni não é tukio uma la moja foto kwa moja. estática, Look é at the ao transfiguration vivo. that took place in Helsinki. Tazameni yale mageuzi Vejam a transfiguração que aconteceu em Helsinki. Eu até mesmo dei a profecia antes de nós irmos a Helsinki para o grande serviço de cura na Finlândia, que foi transmitida pelo canal de TV 4 globalmente, a partir de Helsinki, Finlândia. And I had E said naquele earlier lugar, before I went to Helsinki e eu tinha dito antes de ir a Helsinki, that I see na there's a meeting I'm profecia, going to. que eu vejo que é uma reunião a qual estou indo, The Lord is e going to naquela come with reunião, purest, holiest glory and cover me totally. o except Senhor lift vai just a vir com a section of mais the head pura e for mais people to santa identify me. glória e vai me cobrir totalmente, exceto uma parte da minha cabeça, para que as pessoas possam me identificar. Look at what happened. The words of my tongue. Veja o que aconteceu com as palavras da minha língua. E a glória de Deus que ele diz que não compartilha com homem nenhum. Look at that transfiguration. Angalia hayo mageuzi. And if you Vejam check aquela those according to the transfiguração. prophets there, Na ukiangalia katika rekodi E se hii, você unaona vai hao checar manabii bem wawili aqueles pale. registros, você vai ver os dois profetas lá. still using Mas that a to talk to you. transfiguração, Bado akitumia hiyo kuwa ele ainda Telling está you that usando these isso are the para falar com prophets that were vocês, transfigured with Jesus on the mountain of dizendo para vocês que transfiguration. estes são os profetas que foram transfigurados com Jesus no Monte da Transfiguração. Vejam a esta glória agora. Look at that tremendous transfiguration in the modern day age. Angalieni hayo mageuzi Veja ya esta ajabu tremenda kabisa transfiguração katika majira ya em kisasa. uma era Je, moderna. mnangojea nini tena? O que mais vocês estão esperando? Angalia viwete walioinuliwa. Vejam os aleijados levantados Kote ulimwenguni. em todo o mundo Maelfu katika e ulimwengu. milhares no Quênia. Macho ya vipofu The deaf wameambiwa. Os ears olhos open, become cegos sensitive, enxergando, become violent. They os try to close ouvidos their ears with os their surdos fingers. It's amazing. abrindo e se Hallelujah. tornando sensíveis a ponto deles quererem tapar os ouvidos com seus dedos. É surpreendente. Aleluia! Extremamente sensíveis quando eles são curados. Então o Senhor queria que vocês vissem que os ouvidos se tornam muito sensíveis ao Look som. at the glory that settled on me at Menengai and at Central Park here. Vejam When a this glória people, que this male repousou girl, sobre mim em Colum Central of Park, Leg was added. aqui em Menengai, quando a partes da perna foram The one in acrescentadas. Central Park is very powerful. Ile ya Central Park ni ya nguvu Aquela de kabisa. Central Because that Park one I ainda even é gave mais the prophecy poderoso. earlier. Kwa sababu hiyo hata nilipeana unabii Porque wake aquele mapema. até mesmo eu dei a profecia antes, quando eu disse Ya kwamba Bwana ameniinua que o juu hadi Senhor me mbinguni. levantou no céu, Up into heaven. Na wakati aliponiinua juu e hadi quando Ele me mbinguni, Look levantou at the no words. céu, Listen to the words of my tongue. It's amazing that somebody can speak like this. ouçam as palavras da minha língua. É surpreendente que alguém possa falar The desta forma. purpose makusudi is to awaken a O generation. propósito The time is over. The messengers have arrived. ni kuamsha É para kizazi ya kwamba despertar wakati a umekwisha, nova wakati geração umefika. de que And I o said tempo acabou, That when os I'm mensageiros up there, God the chegaram. Father, Ya kwamba E eu nikiwa pale disse juu, que Mungu quando eu Baba, estou lá em made me cima, sit Deus next to him, my Pai shoulder touched his shoulder. Who says that? alinisababisha Ele fica do meu lado para que o meu ombro toque o ombro Up there in dele. heaven, up there. Quem pode dizer isso? Lá And em then cima after no that, he céu, quem pointed pode with his dizer finger isso? like this. Halafu baada ya hapo E akakonyeza então na kidole depois chake disso ele namna hii. apontou He com o seu pointed and dedo showed me the assim. meeting at Central Park that was upcoming.
alikonyeza na Ele akanionyesha mkutano apontou Central e me Park ambao mostrou a ulikuwa reunião em showed Central it to me Park que earlier. estava vindo. alinionyesha mapema. From Ele me heaven. mostrou And he antes, pointed like lá this. do Na céu. akakonyeza He namna made his hiyo. shoulder E ele touch my apontou shoulder. assim. Who says that? Alisababisha Ele bega langu fez kugusa bega o langu. ombro Nani dele aseme tocar o hivyo? meu And ombro. so, Quem Kwa diz, hivyo, pode My dizer right isso. shoulder touched Então, his left shoulder. bega langu la mkono wa o kulia meu liligusa ombro bega langu direito la mkono wa tocou And then o he ombro pointed to show esquerdo me like that. dele. Alafu akakonyeza akanionyesha E namna então hiyo. And he showed me the ele meeting at apontou Central Park para me before it happened. mostrar Na assim. akanionyesha mkutano wa Central Park E kabla ele me tendeke. mostrou a And he said, reunião em "That is Central Park Elijah. antes de That is acontecer. Elijah. Be E ele careful now. disse, That is Elijah. este é Elias, Be careful este é now. Watch out. Elias. Akasema ya Cuidado kwamba huyu agora, ni cuidado Eliya, agora, huyu ni este é Eliya. Elias, Iweni este é sasa. And he told Elias. me also to use my hand to point. So he was pointing with his left, I was pointing E ele also with my também me right. disse para And we were usar pointing a at Elijah. minha I mão was seeing myself para from apontar. heaven. I was seeing myself at the meeting at Central Park. Akaniambia pia nitumie mkono wangu kukonyeza. E ele Hivyo basi pediu que eu tulikuwa apontasse tunabonyeza junto wote com ele, a wawili, mão dele e na a minha, nilikuwa ninajibonyeza apontando, mimi e eu mwenyewe. vendo a Nilikuwa minha ninaona cabeça Eliya lá em kutoka Central juu Park. mbinguni. I was seeing myself from heaven. Nilikuwa ninajiona kutoka juu mbinguni. Eu estava And then he vendo a brings mim me there. mesmo Alafu do céu. ananileta Into the duniani. meeting at Central E Park. então ele me traz para a Before terra, it has happened, para a reunião em In that Central dream, Park, Katika ndoto antes hiyo. and de I see now acontecer, that glory naquele pointing sonho. and sharp like a pin. In that prophecy, I say it will be sharp E eu like a vejo pin aquela on my glória head like this as I apontando. walk. Na Eu ninauona vejo utukufu huo aquela ukikonyeza, glória na katika apontando unabii huo nilisema ya tão kwamba forte itakuwa como ambayo imenyoka kama pini. Same prego, thing, um Menengai. alfinete, Tena Menengai. a What are you mesma waiting coisa em for then? Je, Menengai. mnangojea nini basi? O que é que você está esperando então? Bwana amejitokeza O kabisa Senhor kwa realmente veio para esta geração, para dizer para esta geração And don't que fool ele around veio. na msifanye mzaha sasa. Listen E to não instruction. brinquem agora. Sikilizeni maagizo And yangu. Ouçam a instrução Lest I will e strike you with a arrependam-se. curse. La sivyo nitawagonga Caso na laana. contrário, eu vou ferir vocês com uma Tazameni praga. virusi vya korona. Olha o That's why. Na ndio coronavírus. sababu It's very E important é por to talk isso about how to appear because that time has drawn nigh. ni que é muhimu muito kabisa importante kuzungumzia falar a jinsi ya respeito de kujiwasilisha, como kwa aparecer, sababu wakati huo porque umekaribia este tempo kabisa. agora The está Lord has muito used all próximo. evidence to ensure that you understand this is His voice. O Senhor está usando toda a evidência para assegurar para vocês que esta é a voz dele. Na kwa hivyo tunaposoma Waefeso sura Então, sita quando mstari wa você He lê says, Efésios anasema ya kwamba 6,14, uweni imara. ele diz: fique firme. He now calls Naquela it the veste. breastplate of righteousness. Sasa anaita Ele agora chama de couraça da justiça, em outras palavras. That the reason O Senhor the está present day dizendo church has fallen ya kwamba sababu kizazi que a razão pela qual a igreja because desse she's dia not presente wearing the caiu garment of righteousness. ni kwa sababu hakivalii é porque ela não está Because vestindo he's as saying vestes that de kwa justiça. sababu anasema katika hilo Porque ele está andiko, dizendo naquela escritura, That the Christian essencialmente, lifestyle, Christian life, ya kwamba mtindo wa maisha que é o Kristo is a constant estilo de vida battle while you're on cristão, this a earth. vida ni vita cristã, kila mara wakati uko hapa é uma duniani. batalha And all the righteousness constante of God enquanto that you você wear está can nesta act as a terra. breastplate to save and E protect somente your a vital justiça organs de for Deus, life. se você vestir, Tu wa Bwana wakati ela vai funcionar como uma couraça para proteger os seus órgãos vitais nesta vida. He's saying Anasema Ele está that the dizendo Christian lifestyle while you're on this earth ya kwamba mtindo wa maisha wa Kikristo ukiwa hapa que duniani o estilo de vida cristã enquanto vocês estão nessa vida é uma batalha constante. because people will attack Uma you just for batalha, uma being guerra holy. Kwa sababu constante. watu watakushambulia kwa kuwa tu Porque as mtakatifu. pessoas vão te atacar Which is a simplesmente good porque thing, você é because the devil, santo. people will attack you. The devil Apenas uses people porque to você attack you. prega a santidade, o diabo vai usar o povo dele para te atacar. Somente porque você prega They are a now called the santidade. enemies of the anointing. Sasa wanaitwa maadui wa Eles upako. agora They são were chamados crying, os you were inimigos da crying for unção. years, Lord, please send your glory. Please send your glory, the cloud. Você estava clamando para Deus, por favor, Senhor, envia a sua glória. Manda a nuvem de Moisés, vem para nos visitar. Envia a sua glória, visita-nos. Wingu lako. The way you used to Envia a visit sua the people of nuvem. old in the Old Testament. Jinsi ambavyo Da, ulikuwa da unasema forma kwa como watu vocês, katika o Senhor Agano la costumava Kale. visitar o povo no Antigo Testamento. Lembre-se de nós, visita-nos também na sua glória. Njoo utembelee Venha e utukufu hapa. visite-o aqui no nosso meio. Lakini And sasa calls on God. Mas lakini sasa mmoja anapokuja Mas na kumwitia quando Mungu, vem alguém e Openly
clama a Deus ao vivo, abertamente, globalmente. E o Senhor vem. Então você quer me dizer que você não vem para ouvir a instrução? Porque ele é de outra raça diferente de você? Por que você não veio? Veja, eu visitei uma igreja. Você não pode vir porque ele não é da sua raça? Você está brincando comigo? Nas seus cânticos vocês estão cantando, Senhor, visita-nos. Mas quando ele vem agora, você se torna o inimigo da unção. Então ele está dizendo que a razão pela qual a igreja não pode reconhecer a hora da sua visitação é por causa daquilo que você vê aqui em Efésios 6:14. Que ela deveria estar vestindo as vestes de justiça. Aqui ele a chama de a couraça da justiça. Porque nós sabemos que a couraça te protege na batalha. Para que os seus órgãos vitais, como o coração, e os pulmões, e os rins, e a bexiga, e o fígado, para que ele seja protegido nessa batalha. Mas a razão pela qual o diabo está atacando e está conseguindo nesta igreja, neste dia presente, é porque vocês não deram valor e o tesouro das vestes de justiça. Vocês não priorizaram a justiça no centro da sua salvação cristã. Eu vi o Messias vindo. Eu vi a igreja sendo levada embora. Mas a igreja que eu vi o Messias levando é uma igreja gloriosa. Uma igreja justa. Como você vê no livro do Apocalipse 19, versículo 8. Justiça, o linho finíssimo, resplandecente e limpo, que foi dado a ela para vestir. Então o Senhor está dizendo que o padrão é um. Seja para os africanos, é um. Seja para os americanos, é o mesmo. Para os europeus, é o mesmo. Para os australianos, é o mesmo. Para os asiáticos, é o mesmo. Para os neozelandeses, é o mesmo. Para só os coreanos, é o mesmo. Então, para os povos de Lagos, as pessoas de Lagos, na Nigéria, o mesmo. Para os quenianos, o mesmo. Canadenses, o mesmo. Ai. Ele disse que há um único padrão do nosso Deus. E este padrão é a justiça. Então ele está dizendo que além de agora te tirar fora do reino de Deus, que além de te levar para o reino de Deus, estas vestes de justiça, ela é importante aqui agora, porque ela se chama o escudo da justiça para proteger os seus órgãos vitais. Aleluia! Ele é como um escudo que te protege dos dados inflamados do maligno. E quando você usa a justiça, por causa do linho finíssimo, resplandecente e limpo, até mesmo o diabo pode ver. Uau! Veja lá. Esta é a veste. Então é tão poderoso, porque ele diz para o diabo e diz para o mundo que você, a sua posição neste assunto de justiça, neste assunto da salvação de Jesus, diz para o mundo
hauko tayari que kukubaliana. você não está pronto para se comprometer. Ele diz para o mundo Ya kwamba unamkataa shetani. que você está resistindo ao Kwamba diabo, shetani hawezi That que o your diabo não position pode is te pegar, broadcast abroad. Ya kwamba que a sua posição It está sendo reveals the transmitida world para todos and to e the está devil revelando para o mundo that you e are para o zero diabo compromise on sin. ya kwamba wewe hukubaliani kati que na você dhambi. tem zero comprometimento com o pecado. Ya kupendeza namna gani vazi Quão la linda é I a wanted veste us de to justiça. touch base on the summary, just summarizing and bringing all the new Eu people queria on que board. nós Nilitaka fizéssemos wakati este ambapo resumo tunaguzia tu ule para trazer muhtasari, todas as na pia pessoas kuleta a watu wote bordo. wageni katika upeo. And I saw a lot of you writing from Latin America, from the United States, all of you E eu writing. vi muitos de vocês escrevendo da América Latina, dos Estados Unidos, todos escrevendo. How awesome to come to you with such a tremendous gospel of preparing the way for Quão the coming of the maravilhoso Messiah. vir até vocês com este tremendo evangelho de preparar o caminho para a vinda do The Messias. gospel that is rebuking sin in the church. Injili ambayo inakemea dhambi O katika evangelho que está Awakening repreendendo a o sleepy pecado na generation. igreja, ikiamsha kizazi kinacholala. A sleeping despertando uma generation. geração adormecida. Aye. Uma Ai. geração Ele diz- adormecida. Anasema, Ai, That we saw e ele yesterday. está ya kwamba dizendo tuliona hapo jana que that the nós garment vimos of ontem righteousness ya kwamba vazi la uhaki que is a what veste chases away de the devil. ni kile justiça ambacho kinamfukuzia mbali é o shetani. que At the expulsa o moment diabo. Joshua Ya kwamba mara tu Yoshua Que no receives momento quando the finest Josué garment of righteousness, anapokea lile vazi safi la recebe o uhaki, mais fina veste de justiça, bright and clean, o linho finíssimo, resplandecente e limpo, direto do Senhor. usikii shetani karibu na yeye tena. Você não vê mais o diabo perto dele novamente. O mentiroso, the devil, the ele accuser, agora Yule desaparece. shetani mshtaki. you don't hear O him. diabo, o acusador, And so he você says não o Na vê kwa hivyo novamente. anasema, that Então, here in ele está Ephesians dizendo 6:14 he says, breastplate of que righteousness. aqui em Efésios 6,14 ele chama de a couraça da It justiça. tells about your condition that you have stood, you are standing firm. Ele fala a respeito da sua condição, de que você permanece, você tem ficado firme, você não está pronto para se comprometer. ya kwamba wewe umeamua Que kuingia quando katika se ufalme trata wa de Mungu. entrar no reino de Deus, Of your redemption, you have been redeemed. e estas vestes é o símbolo da sua redenção, é que diz que você foi redimido. Umekombolewa na Kristo Yesu, Mostra que Bwana você wala foi dhambi. redimido pelo precioso Cristo Jesus, o And he Senhor. says, Na anasema, Que você, it actually ele que portrays, redimiu a it igreja. portrays E ele inadhihirisha, diz inaonyesha que isso realmente retrata, your fala a future respeito glorified state. hali yako ya kutukuzwa do seu ijayo ya futuro usoni. That when estado you're wearing the garment glorificado. of righteousness as a church, Ya kwamba Que quando você unapovalia está vazi la vestindo uhaki as kama vestes de kanisa, justiça you como are igreja, broadcasting to the world. unapeperusha kwa ulimwengu você wote. está transmitindo para o mundo I am que now veja, justified. Sasa nimefanyika eu haki. agora Praise sou the Lord. justificado pelo Justified by the Senhor, blood of Jesus. Nimefanywa haki na damu ya Yesu. justificado pelo That is what we're looking sangue at de yesterday. Na hicho Jesus. ndicho tulikuwa tunaangazia E hapo foi jana. isso que nós olhamos ontem. Na ni ya muhimu kabisa kwa E hiki é tão kizazi. importante To para start esta centering geração righteousness in her salvation. Kuanza kuweka shina la começar kati a uhaki katika centralizar wokovu That a, if you're wake. not a born again, justiça na sua You salvação. can see Que se what você não my for words nascido de have done novo, in the coronavirus. Unaweza In kuona the prophecy então of the você pode coronavirus. ver unaweza kuona kile o que ambacho as maneno minhas yangu palavras yamefanya na fizeram unabii wa através da virusi vya profecia corona. do So you cannot invest coronavírus. much on this earth. Kwa hivyo hauwezi kuwekeza mengi Então katika você dunia não pode hii. The investir life on nesta this earth terra. is temporary. Maisha ya ulimwengu huu A ni ya vida muda nesta mfupi. terra é Because the Lord is temporária. destroying it now. Hata hivyo Bwana anaiharibu Ca- sasa. If you are De being qualquer told that forma, you o Senhor está perpetually have to live destruindo with this agora. virus, Iwapo unaambiwa ya kwamba kwa Se kila wakati lazima disseram para uishi na vocês virusi que hivi. vocês vão ter que This virus viver is here to perpetuamente Ya com este kwamba virusi vírus, hivi viko hapa que kudumu. este and is vírus está aqui mutating para like you won't ficar, believe it. Na inazaana kabisa ele kabisa. está mudando como você nem Zile acredita. aina zingine za nguvu kabisa Cada zinajitokeza. hora And he novas says formas dele that estão you should vindo. learn E ele from está that. Ya kwamba dizendo wahitaji kujifundisha que kutokana você na deve hiyo. But aprender this com earth is not your isso. home. Ya kwamba dunia hii sio Que nyumbani kwenu. esta All the terra comforts não you é o used to seu derive lar. from living on this earth. Hizo starehe zote ambazo Todos ulikuwa os unajilimbikizia confortos kuishi que você katika nazo costumava duniani. They are now usar being para ravished. viver Sasa nesta terra, inafutiliwa mbali. Even the oil-rich eles agora nations, foram Hata yale jogados no mataifa lixo. yaliyo matajiri na mafuta, Até as nações ricas em petróleo oil-rich nations, I repeat,
yale mataifa ambayo as ni matajiri nações kabisa na ricas mafuta, em óleo, em endowed with petróleo, that precious oil, that precious resource. agora ambayo wako na ile rasilimali ya dhamana kabisa ya que mafuta. They have been the top in the enriqueceram world. com esses Wamekuwa recursos, bila elas foram kuzungumzwa os katika tops do ulimwengu. mundo. They have been the top of the world. Wamekuwa juu kabisa Elas ya têm dunia. sido o top And yesterday, do mundo. Na hapo jana, look what happened E to oil ontem, prices. angalia kile ambacho kilitendeka na bei Veja ya o que They went aconteceu com o Ilienda preço do bure óleo, do kabisa. petróleo. Foi Kupita. negativo. Ai, So the Lord is ravishing the treasures of the world. kwa hivyo Bwana anafutilia Então o mbali Senhor está hazina za jogando ulimwengu. fora And os asking tesouros you do as a mundo. generation, Na kukuuliza wewe kama E está kizazi, begin perguntando para storing up for yourself vocês como treasures geração. in the righteousness of God. kuanza kujiwekezea Ele wewe está mwenyewe pedindo para hazina vocês katika uhaki começaram wa a Bwana. entesourar tesouros no Kwa sababu reino ni de uhaki wa Deus. Bwana peke yake. Porque It's a somente a treasure that justiça do lasts Senhor forever. Ndiyo hazina inayodumu é um milele. tesouro que dura righteousness of para God. Ya kwamba sempre. ni uhaki wa Bwana Que peke yake. somente Is a a heavenly justiça treasure. do Ndiyo Senhor hazina ya kimbinguni. é um So he tesouro says, Kwa hivyo celestial. anasema, As a Então ele está generation, kama dizendo: kizazi, you are como the generation of geração, the garment. ninyi ndiyo kizazi cha vazi. vocês the são a generation geração of das righteousness. Ninyi vestes. ndiyo kizazi cha uhaki. Vocês são a geração da Ikifanyika justiça. sasa, You can see Supostamente Unaweza that you are agora, the generation você that pode ushers in ver the Messiah. ya kwamba ninyi ndiyo kizazi que vocês são a kinacholeta Masia. geração So que why wouldn't you recebe o seize the Messias. moment? Hivyo basi, je, ni Então, por que, que você não se apega a nini isso? usishike sana huu wakati Por que você não agarra este momento And be holy. e na se kuwa arrepende? watakatifu? And that is what E we were seja seeing. Na hicho ndicho santo. tulikuwa tunaona. We were E é seeing isso that que in nós Isaiah estávamos 61. vendo. Tulikuwa tunaona ya kwamba kwenye Isaya Nós 61, estávamos He's vendo que celebrating Isaías the garment of 61, salvation. anasherehekea vazi la ele uhaki. está celebrando And as the garment vestes of de righteousness. salvação. Anasherehekea vazi la E wokovu, então o alafu manto vazi de la uhaki. justiça. And he's saying very clearly Na anasema kwa wazi E kabisa ele está that garment dizendo of muito righteousness claramente ya kwamba hilo vazi la que uhaki aquela comes out veste of de work in justiça progress. lajitokeza kutokana na kufanya vem kazi, de um But the trabalho foolish virgins and the wise progressivo. virgins, both, ya kwamba wale wote Que wanawali as wapumbavu duas, na a wale virgem wenye sábia e a they virgem both received tola, the garment of salvation. wote walipokea as vazi la duas wokovu. receberam as Hata vestes hivyo, When it comes da to the garment of salvação. righteousness Entretanto, for entry, inapofikia sasa vazi la uhaki kwa ajili quando ya se kuingia, trata that das you have vestes to de cut certain justiça relations para entrar, out. There are certain relations you have that quando, the Lord will tell you they're evil, quando você they're tem wicked, que cut them cortar out. alguns ya kwamba ni lazima relacionamentos, uondoe você baadhi ya tem que uhusiano. Kuna arrancar baadhi ya fora alguns uhusiano relacionamentos que o relationships. Senhor diz que são Uhusiano fulani maus, certos that are relacionamentos sinful, ambazo ni za dhambi, que são certain pecaminosos, habits tabia fulani certos that he will tell hábitos you to stop, ambazo atakwambia uachane que Ele nazo. vai dizer para certain você parar, practices, Tabia fulani, certain certas dressing, kuvalia práticas, fulani, certain certas talk, roupas, mazungumzo fulani. certas Anasema, palavras, forma de the falar. Ele righteousness of the diz: Lord uhaki wa Bwana a bestowed justiça upon do the church, Senhor, ambao umewekezwa juu ya kanisa que foi is colocada an sobre a accreditation. igreja, It is a credit given to you from the Lord. ni tuzo ambayo foi umepewa crédito kutoka que kwa foi Bwana. dado a But you have to vocês work pelo out your Senhor. salvation in fear and trembling. Lakini Mas lazima você ufanye tem kazi que wokovu wako desenvolver katika a tua hofu na kutetemeka. salvação Most people are com not walking temor in e tremor. righteousness Watu wengi hawatembei katika uhaki Muitas pessoas não estão andando em justiça, kwa sababu tayari wametukana porque neema. eles já abusaram da graça. Walidanganywa. They were told, once Foi you're born again, that is mentido it. para eles. Waliambiwa ya kwamba mara tu umeokoka, Mentiram hiyo para ni ele tosha dizendo: se você kukusaidia. nasceu de novo, pronto, você já vai That entrar. there is therefore Foi no dito a condemnation eles for those who are in Christ Jesus. Hivyo basi hakuna que, kuhukumiwa portanto, kwa wale não há ambao wako ndani ya condenação Kristo para Yesu. aqueles que While estão em that Cristo scripture is true, Jesus. Wakati ambapo hilo andiko ni kweli, but you know what it means to Embora be in essa Christ escritura Jesus? seja lakini verdade, je, unajua kile ambacho mas inamaanisha você kuwa sabe o que ndani ya Kristo significa Yesu? That estar means em the blood of Cristo Jesus is working in your Jesus? heart. Hiyo inamaanisha kwamba damu ya Isso Yesu inafanya significa kazi que o katika moyo sangue de wako. Jesus He's está scanning the heart, trabalhando looking for no things seu and throwing out. coração. Inachunguza moyo na Ele está kutafuta vitu na vasculhando o You're seu becoming more coração, and pegando more coisas e righteous. jogando ili fora. kwamba ufanyike uwe kuwa E mwenye você vai haki se na tornando zaidi na cada zaidi. more vez and more mais e and more mais holy. Kuwa justo, mtakatifu na mtakatifu cada na vez mtakatifu mais, zaidi. mais e Without mais holiness, santo, Maana bila utakatifu nobody porque will see sem the Lord. santidade So that's why it's ninguém important verá o to understand Senhor. that the salvation we received Então cannot é be por abused. isso que é Ndio sababu ni muhimu importante kuelewa entender kwamba que a wokovu salvação que tuliopokea vocês hauwezi receberam kutukanwa. não Because pode there's not a ser sacrifice. abusada, Kwa sababu hakuna porque dhabihu não nyingine. há outro we saw. sacrifício. Halafu tukaona Isaiah Então 64, nós the vimos contrast. Isaia 64, Isaías sasa kinyume chake. 64, We saw o the contrast in contraste. Isaiah 64. Tuliona kinyume chake katika Nós vimos Isaya o 64. contraste em Verse Isaías six. 64, Where he said no Mahali versículo ambapo 6, that the garment onde ele can't be disse: soiled.
ya kwamba vazi laweza que as kuchafuliwa. vestes podem ser sujas, All of us have podem ser become like sujadas. one who is unclean. Sisi sote tumekuwa kama E ele mtu aliye diz: najisi, todos And all nós our nos righteous tornamos acts como are like imundo, filthy rags. nayo matendo yetu yote e ya todos uadilifu os ni kama nossos matambaa atos de machafu. justiça We são all como trapos shrivel de up imundícia. like a leaf. Sisi sote tunasinyaa Todos kama nós jani, And murchamos like the como wind. folhas. So we all shrivel up like leaf, like a leaf. sisi sote tunasinyaa E todos kama nós jani, murchamos like como wind, folhas. Our sins sweep us away. na kama upepo E maovu como yetu vento, os hutupeperusha. nossos Again, pecados nos Tena, levam he para says, longe. anasema, Novamente, our ele righteousness, diz: o haki wetu, Our a nossa justiça, matendo letu la toba, os nossos are like atos de filthy rags. ni arrependimento kama matambaa machafu. So he são says como Kwa trapos de hivyo imundícia. that Então ele unless está the Lord dizendo: bestow upon you the righteousness of God, you cannot make it. ya kwamba a Bwana não ser que o asipoweka Senhor juu yako coloque uhaki wa sobre Bwana, você hauwezi as kufaulu. vestes de In other words, he's justiça saying, do Kwa Senhor, maneno mengine você não tem anasema, como But that conseguir. filthy Em outras rag, palavras, the ele está filthy dizendo state, that is the condition of man. que ya estas kwamba hayo matambaa trapos machafu, hiyo hali imundos, chafu, hiyo ndio esta é hali a ya condição binadamu. do And he homem. says for him, Na anasema ya kwamba kwake yeye E ele diz filthy que sin para of man ele, ile dhambi chafu ya o mwanadamu pecado is like sujo do leprosy. ni homem kama ukoma, And you know the é stench, como na lepra. mwajua ule uvundo the E pus. você sabe o ya fedor, ule saha. There is o leprosy here. pus. Kuna ukoma hapa. Há Lord sent lepra me. aqui. Wakati Bwana aliponituma Quando o cleanse Senhor this me leper. enviou kutakasa huyu mwenye para ukoma In the limpar mighty name esta of Jesus. lepra katika jina kuu la no Yesu. Look at what poderoso happened in nome that de case. Tazama Jesus. kilichotendeka kwa wakati Veja o huo. que aconteceu naquele caso. Tazama yale, Look at the swelling. Veja The skin a is unbearable, corrupção. it's unsightly. tazama Veja yale aqueles tazama inchaços kule na kuvimba, pele, é tazama ile insuportável. ngozi, sio Não dá kutazama para hata. olhar. At Kakamega. Kakamega. And they Em brought that leper Kakamega. and dropped in front of me. Na wakamleta huyo mwenye E eles ukoma, trouxeram wakamrusha aquela mbele yangu. leprosa They e dumped- colocaram na minha Dumped her right frente. there. Walimuweka pale. Eles And a if you look- colocaram The lá. first time you look at you would run away if you're not strong. Na mara ya kwanza unapoiangalia, A unapokuwa primeira vez que utakimbia você iwapo olhasse, huna você nguvu za correria kutosha. se The Lord você não says- fosse Na Bwana forte. anasema That E o that Senhor leprosy diz you are seeing now, ya kwamba huo ukoma ambao que mnaona aquela sasa, lepra Say, que você está vendo anasema, agora, that is how ele our está sins dizendo, appear before him. hivyo ndivyo dhambi zetu é ziko assim mbele que os zake. nossos And it was pecados such a camp. Look aparecem at the diante dele. Angalia mgongo. You E look at era the feet. um cancro tão People grande. fear to Olha as touch. costas, Watu olha o waliogopa pé. kuguza. As pessoas tinham medo de That tocar. leprosy. Huo ukoma Esta It was lepra terrible. ilikuwa ya kutisha, But when the era Lord led me to terrível. lay my left prophetic hand on that leper, lakini Bwana Mas o aliponiongoza Senhor niweke me mkono fez wangu wa colocar a kushoto. minha mão To esquerda on that leper. profética Wakati naquela Bwana lepra. aliponiongoza ili niweke mkono wangu wa kushoto Então, wa kiume quando kwa ele huyo mwenye levantou, ukoma, then the big chunks of flesh and pus and blood began to follow. Quando eu It was coloquei unbelievable. a minha They mão first dried. sobre aquela Alafu leprosa, magamba então makubwa pedaços dried de up and then carne began to fall começaram a cair. kwanza kabisa hayo magamba Primeiro makubwa makubwa secaram yakaanza e kukauka, depois que na secaram yakaanza começaram a kuanguka. And so cair. the Lord says that do the filthy corpo. state you see in Isaiah 64 verse 6. Na kwa hivyo Bwana anasema Então o kwamba Senhor ile diz hali que ya este uchafu estado ambayo tunaona kwenye imundo que kitabu você vê em cha Isaiah Isaías 64 64, mstari wa 6, versículo When 6. Joshua appears before the Lord, wakati Yoshua Quando anapojiwasilisha Josué mbele za Bwana, he aparece says he speaks so much about diante the do condition Senhor. of the garment of the present day church. anasema ya kwamba yazungumza mengi e ele kabisa diz que isso kuhusiana fala na tanto a hali ya respeito vazi la das kanisa la vestes sasa. da And that's igreja why there is deste dia need for presente. restoration in the church, repentance. Ndio sababu kunalo hitaji la E é por urejesho isso que há kanisani, toba, necessidade de And return to restauração holiness. na Na kurudi igreja, katika arrependimento So that you may e stand retornar before à the Lord. ili kwamba santidade, mpate kusimama mbele para za que Bwana. você We possa also saw permanecer 1 John diante chapter do 1. Senhor. Pia tuliona Nós Yohana wa também kwanza vimos sura ya em kwanza. 1 Turn with me João, to 1 John capítulo chapter 1. 1. Geuka pamoja nami kwenye kitabu Abram cha Yohana wa comigo em kwanza, sura ya 1 João, kwanza. capítulo 1. 1 John chapter 2 verse 1. Kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya pili A mstari 1 João, He says the capítulo following. 2, versículo Again, 1. Ele 1 diz o John chapter seguinte. 2 verse 1. Yohana wa kwanza, Novamente, sura ya pili 1 mstari wa João, kwanza. capítulo Diz, 2, "My dear versículo 1. Anasema, watoto wangu wapendwa, Ele diz: I Meus write this to filhinhos, you na waandikieni haya so that you escrevo-lhes will estas not coisas sin. ili msitende dhambi. para que vocês não Anybody pequem. does sin, Lakini kama mtu yeyote Mas akitenda para que dhambi, se alguém we have an pecar, advocate tunaye mwombezi with nós the temos Father, um advogado, Christ
com Jesus o the Pai, Messiah. junto ao Pai. ndiye Kristo Yesu Masia. Cristo righteous Jesus, o And so Messias, this is amazing. o justo. Because he goes on to say he is the Então isso atoning é sacrifice Kwa sababu surpreendente, anaendelea kusema kwamba porque yeye ele ndiye dhabihu ya continua upatanisho dizendo, for all ele é our a sins. kwa ajili ya dhambi propiciação zetu zote. And not por only for ours, todos Wala os tu nossos si kwa ajili ya dhambi pecados, but zetu also tu, the sins e of the não whole apenas world. bali pelos pia kwa ajili ya nossos, dhambi za ulimwengu wote. So he's mas saying também pelos hivyo pecados de anasema todo that o while mundo. the human Então ele está condition, ya dizendo kwamba wakati ambapo hali ya que binadamu embora a right from the condição fall in the humana, garden, kutoka kwa ule mwanguko katika bustani desde a may be a queda no filthy jardim, state, yaweza kuwa hali ya uchafu possa ser um by estado Joshua, de iliyotumiwa na imundície, Yoshua, where the filthy garden, simbolizado por wamevalia Josué, mavazi machafu vestindo before the vestes angel of sujas, the Lord. mbele za malaika wa Bwana, And diante the do angel of the anjo Lord do here Senhor. is Christ pre-incarnate. na malaika wa Bwana hapa E ni o Kristo anjo do kabla Senhor aqui habadilishwe é o katika umbo Cristo la kimwili. Before he pré-encarnado. has come into the human form. Kabla aje katika Antes umbo la dele kimwili. vir The em way he forma used to humana, appear to the children of Israel. jinsi ambavyo alikuwa da anawajilia forma wana como wa ele Israeli. costumava aparecer para os filhos de Israel. E ele está dizendo Hata kama ni chafu, The que não garment of importa Joshua quão was, sujo vazi la Yoshua lilivyokuwa, que eram as vestes de Josué, Christ então você the vê, advocate. Kristo mwombezi. You Cristo, see the o devil trying to advogado. accuse him. Unaona shetani Accuse akijaribu- Vocês Joshua. veem que o diabo está tentando acusar And then Josué. Christ the Messiah, halafu Kristo Masia, The Então atoning Cristo, o sacrifice. yeye aliye Messias, dhabihu ya upatanisho, o sacrifício de propiciação, ele se levantou na kumkemea e shetani. ele repreende Na Satanás. akamuuliza shetani, isn't E ele this diz, man Satanás, je, huyu mtu acaso não é este homem sio kijinga kinachowaka um moto tição ambacho kilitolewa kwa moto, que foi tirado do fogo? kifaa cha uvuvio Um instrumento de ambacho kilitoa avivamento kutoka kwa moto? que eu tirei do Kwa maneno fogo? mengine, Why are Em you outras saying he's not palavras, capable? kwa nini unasema ya kwamba hawezi? por que And yet você I está know dizendo him. que ele não é capaz? I know the election Entretanto, eu o over Israel. conheço. Jua uteuzi juu ya I Israeli. know the Eu sei election da over the church, eleição Najua sobre uteuzi Israel. juu ya kanisa. over the Eu believer. sei da eleição sobre a igreja, sobre o Ya crente, kwamba mimi ndimi mwombezi. And que for eu sou o advogado. I went to the E cross. por causa deles, So what are you eu talking fui about? para a Eu cruz. nazungumzia nini? Because the Então, enemy do was que é trying que to você point está out the falando? sins Joshua committed in Babylon. Kwa sababu Porque adui o alikuwa inimigo anajaribu estava kubonyezea tentando dhambi cometer os zile pecados ambazo que Yoshua Josué alitenda cometeu na Babeli. Babilônia. Because remember, Kwa sababu wakumbuka, they lived a Porque filthy lembre-se, life there. waliishi maisha ya uchafu Eles kule. viveram uma vida suja lá, Kukosa kutii Yerusalemu. desobedientes em Na Jerusalém, wakapelekwa katika And umateka. they empurrados mixed with para o with cativeiro. atheism and the filthiness of the immorality of E those eles se people there. misturaram com o Wakachanganyika na ateísmo, wale a sujeira wakafiri na ule e a uchafu wa usherati wa watu imoralidade do wale ukoo. povo So he da brushed Babilônia on lá. them. Hivyo basi ikawaguza. And yet Então Joshua ele, was now ministering ele before the veio. Lord. Hivyo basi Yoshua alikuwa anahuduma Então mbele za agora Bwana. Josué está ministrando Bwana diante do alimjua. The Senhor. Lord saw the O Senhor benefits o he was bringing to the conhecia. house of Jacob that desperately needed the Lord. E ele, o Senhor sabia dos benefícios que ele estava trazendo para a casa de Jacó, que desesperadamente precisava do Kwa Senhor. wakati ulionyeti kabisa Em um ambapo tempo walikuwa crítico, wamerudi. quando eles tinham acabado de retornar. Alafu sasa shetani anataka E o diabo aondolewe. queria And the que ele Lord fosse said, Na Bwana removido. akasema, Isn't E o this man Senhor a burning disse, stick snatched from the fire? je, mtu huyu sio acaso kijinga não cha é este moto homem ambacho um kimetolewa tição kwa moto? tirado In other do words, he answered fogo? Satan, Kwa maneno mengine alimjibu Em outras shetani palavras, that ele his respondeu service para in my Satanás temple in Jerusalem I can see. ya kwamba huduma yake que o katika hekalu serviço langu dele no Yerusalemu meu ninaweza templo em kuona. Jerusalém eu posso building the ver. Ninamuona akijenga hekalu, Eu o Walking with vejo my people. construindo o akifanya kazi templo na watu To wangu, andando restore com their meu relationship povo with me. ili kurejesha uhusiano wao para nami. restaurar I o can see the relacionamento cripples he deles Ninaweza comigo. kuona viwete Eu posso anaoinua, ver os aleijados que ele levanta. vipofu wao wanaona. Os But for you, cegueira where you are cripples that have estão walked? Lakini enxergando. kwa wewe, je, E vipofu quanto a wenu você, mliotoka cadê os seus wametelewa aleijados kwa que wapi? andaram? Satan, Shetani, where you are blind that have seen? Satanás, je, vipofu wako ambao onde wameona estão wako os teus wapi? So the cegos Lord que enxergaram? rebuked him. Hivyo Bwana akamkemea. Então o Senhor o repreendeu. He Aleluia! told him off. Alimfutilia mbali. Ele o He disse said, "No, para the service ir is embora. giving, I see. Alisema ya kwamba hapana ile Ele huduma diz, ambayo não, eu anafanya estou ninaweza vendo o kuona. serviço Don't que you see Josué that está I'm the fazendo. advocate? Je, huwezi kuona ya kwamba Você não mimi vê ndimi que eu ambaye sou o nimemsimamia? advogado? That I stand for him, I advocate for him before the Father. Ya kwamba mimi ndimi hakimu, Que eu estou aqui ninamsimamia mbele diante za de Baba. And Deus that is Pai the para assuring message for defendê-lo. this church. Na huo ndio ujumbe wa hakikisho Então kwa esta hii é kanisa. a mensagem That de even you, segurança however para filthy esta your garment is, igreja. we have an advocate. Ya kwamba Que
até mesmo vocês. Não importa quão sujas sejam as suas vestes. Nós temos um advogado. A tribulação ainda não começou. A porta da graça ainda está aberta. Você literalmente pode vir ao Senhor nesta noite e se arrepender e pedir para Ele colocar sobre você as vestes de justiça, para que, quando o arrebatamento acontecer, quando aquele dia chegar, você também possa ver o reino da glória. Então, essa é a poderosa mensagem que está saindo do evento de Josué diante do Senhor. E nós também vimos no livro do Êxodo, capítulo 12, o sacrifício de propiciação que Jesus fez. Êxodo 12, versículo 7, ele diz: então eles devem pegar a parte do sangue e colocar nas laterais e nas vigas em cima da porta, as casas onde eles comem o cordeiro. E eu disse que isto é o Senhor selando o seu povo. Em outras palavras, desde o livro de Gênesis, versículo 3, capítulo 3, versículo 21, desde o livro do Gênesis 3, 21, o Senhor Deus fez vestes de pele para Adão e sua esposa, e ele os cobriu, ele os vestiu. Que esta foi a primeira morte desde a criação. Eu vi o Messias vindo, mas a igreja que eu vi indo é a igreja que abraçou este sacrifício. Que este Gênesis 3:21 foi a instalação, o estabelecimento. Foi o estabelecimento da adoração do sangue, do sacrifício de sangue, que iria permanecer no altar do Senhor para sempre. É por isso que você vê em Êxodo 12:7, é dito a eles para selar as portas deles com o sangue do Cordeiro. Para que quando o Senhor vier julgar o mundo e ele vê o sangue do Cordeiro, ele vai passar, pular vocês. Ele não vai ferir vocês com o juízo. E ele vai assegurar vocês para uma saída segura. Uma saída segura. Aquele que você vê no livro de Isaías 26, onde ele diz: vai, meu povo. Isaías 26, versículo 20, onde ele diz: vai, meu povo, entre nos seus quartos e feche as suas portas atrás de vocês. Veja, o Senhor está saindo da sua habitação com a sua ira para punir, castigar os habitantes da terra por sua rebelião, pelo seu pecado, pela sua perversidade. E ele diz que nada vai ficar escondido naquele tempo. A terra não vai mais esconder o sangue derramado sobre ela. Ela não vai mais esconder os seus mortos. Então o Senhor está prestes a sair. E Ele está vindo para checar. Quem que está coberto pelo sangue do Cordeiro? Então esta é a hora do sangue do Cordeiro na igreja. Quando a Bíblia prometeu que um mensageiro iria aparecer nos últimos dias, que iria restaurar o evangelho do sangue.
Deixa ele. Estas palavras se cumpriram diante dos seus olhos hoje. Porque ele está dizendo que o Senhor está prestes a sair. Eu vi o Senhor vindo para a igreja. Mas quando ele vê o sangue, ele vai te proteger e te assegurar no arrebatamento da igreja. Ouçam-me, pastores. Não há um tempo melhor na história da igreja para vocês pregarem o evangelho do sangue. Em outras palavras, eu estou dizendo para vocês, parem de cobri-los com a prosperidade deste mundo. Mas vamos cobrir as ovelhas de Cristo com o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus. Somente o sangue tem poder. Somente o sangue resgatou Josué e o limpou. Vocês vão ver daqui a pouco, quando eu entrar nos detalhes. Quando eu terminar este resumo. E agora eu entrar nos detalhes da limpeza daquela imundície. Quando ele disse, por comando, tire as vestes sujas dele. Mas ele está dizendo que a hora para o sangue de Jesus é agora, para que você possa cobri-los com o sangue e selá-los. Como os selados, os israelitas estavam selando as suas portas e as suas janelas. Eles foram selados por Deus. Vocês foram selados pelo Espírito Santo. Vocês, a igreja que nasceu de novo, vocês foram selados com o Espírito Santo. Vocês foram selados pelo sangue do glorioso Cordeiro de Deus. Então, nós vimos em Romanos, capítulo 3. Então, passo a passo agora, vocês estão começando a entender que somente Jesus pode tirar o pecado do homem. E ele está dizendo que por herança todo homem nasceu em pecado. Mas a única diferença é que quando alguns deles recebem o evangelho, se arrependem e começam a andar em santidade. Você não pode se arrepender e vir agora e começar a pecar proverbialmente. Então você se torna um obreiro da iniquidade que se torna um inimigo de Deus. O livro de Romanos, capítulo 3. Em nosso resumo hoje, enquanto nós começamos o sermão, Romanos 3, 23, a condição do homem. Então ele diz, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, e sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que veio por Jesus Cristo. E o Senhor o apresenta como um sacrifício em propiciação. Mas você vê claramente que Josué vindo daquela forma, essencialmente fala da condição humana, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Portanto, eles precisam de Jesus, da propiciação do Cordeiro, da redenção do Cordeiro. Foi isso que nós vimos. E em 1 João, capítulo 1, capítulo 1, versículo 8. Novamente, 1 João, capítulo 1, versículo 8. Ele diz o seguinte,
kama tukisema kwamba hatuna Se dhambi, afirmarmos que não ourselves. temos Twajidanganya pecado, wenyewe. And the nós truth nos is not in enganamos us. a nós Wala kweli haimo mesmos. ndani E a yetu. verdade não Still está em underscoring nós. the condition of Joshua. Why Ainda Joshua had to appear enfatizando just a as he is. condição de Bado Josué. tukielezea hali Por ya que que Yoshua, Josué kwa nini teve que Yoshua aparecer como alijiwasilisha ele é? jinsi alivyo. The way he is, he appeared before the Lord. Jinsi alivyo alijiwasilisha Da forma mbele como za ele Mungu. é, ele aparece diante Na do yule Senhor. mwombezi He's E o merciful advogado enough ni wa rehema to wash kabisa. é his sins. misericordioso o suficiente para lavar os Hiyo pecados ndiyo deles. tume Que no kati ya centro tume da yetu missão dele kusaidia. para Even com o you, homem, the modern generation now. Hata ninyi kizazi até cha sasa mesmo leo hii, vocês, a geração moderna Bwana agora, anawaitia o Senhor está na chamando anasema, vocês e Ele está Come as you dizendo: are. ya kwamba njooni tu jinsi simplesmente mlivyo. venha como você Kazi está. yangu Is to O meu cleanse trabalho ni kusafisha dhambi. é limpar o pecado. Tume yangu sin, is to A clean minha up the sins missão of man. ni kusafisha uchafu wa é mwanadamu limpar a sujeira do na kuweka homem juu yake The e honor dar a of the eles garment of righteousness. heshima ya vazi la a uadilifu. honra das vestes de justiça. Present day Então church is hoje, billions now. Kanisa la a sasa hivi igreja lina mabilioni deste dia yenu presente sana. aos bilhões agora. Leo hii mwaweza kuja Hoje kwa você pode literalmente vir para o Senhor como vocês estão. E Ele ainda está desejando te limpar e te restaurar. Time in the church then. Ni wakati mkuu namna Que gani katika tempo kanisa poderoso When the da igreja, restoration of the então. church. basi? Wakati urejesho wa Quando a kanisa restauração da igreja unatendeka. I está finished this introduction acontecendo. with Matthew 26. Ninamalizia utangulizi huu Eu na termino Mathayo esta 26, introdução com So that we may Mateus now advance the 26, message of yesterday. ili kwamba tupate kuendeleza para que ujumbe nós wa possamos jana. This was avançar com a essentially just to mensagem de touch ontem. base, to bring all the new people on the same page. Isso foi Ilikuwa tu essencialmente kuguzia para ile tocar msingi, o ilikuwa kuwaleta básico watu wote para wageni trazer katika todas as upeo pessoas mmoja. na mesma Matthew chapter 26, verse página. 28. Mathayo 26 mstari wa 28. Mateus This is what 26, he says versículo Hivi 28. ndivyo asemavyo hapa. Isso é o que ele diz aqui. This is my blood Anasema hii ndiyo damu yangu of the Este é o covenant, meu ya sangue agano, which is poured out da for many aliança, ile imwagikayo kwa ajili ya wengi que é for the derramado forgiveness of por sins. kwa muitos ondoleo la dhambi. So you see that para now. perdão dos At the pecados. center of his mission Então você vê isso agora, is that you may que no repent. centro da missão dele He é cannot que force você it possa to se you. arrepender. The only Ele não difference pode is forçar você a fazer isso. A única diferença é que aqueles cujos corações são quebrantados o suficiente, eles vêm até to ele. cleanse them. Ele é fiel o suficiente para limpá-los. Porque bem no ponto, quando ele estava indo para a cruz, ele disse: Of the covenant. este é o meu For the sangue forgiveness of all da sins. kwa aliança ajili ya msamaha wa dhambi zote. para o Nobody else perdão takes de sin todos from os man. Na hakuna pecados. mtu mwingine aondoe dhambi E kutoka kwa ninguém mwanadamu. pode Christ de Jesus tirar my o Lord. pecado do Ila tu homem, Kristo Yesu Bwana And wangu. is exceto Cristo Jesus, meu Senhor. To take away your E Ele sins está disponível and hoje prepare you para remover os seus for the coming of the pecados Messiah. e te preparar. Remember, I para a am the vinda one do that prophesied Messias. the coronavirus. Kumbuka ni mimi ambaye nilitoa Lembre-se que eu sou aquele que profetizou o coronavírus. ujumbe ulioko nyuma A ya virusi vya corona. mensagem Is por repentance. detrás do He's coronavírus calling a é generation to arrependimento. return to repentance. Anaitia kizazi kirudi É chamar toba. uma geração Calling a para generation retornar ao to arrependimento. return to É Jesus. chamar uma Irudie geração Yesu. Only para Jesus retornar para saved the Jesus. world. Ni Yesu pekee Somente aliokoa. Jesus Nobody salvou else o ever saved the mundo. world. Hakuna mtu mwingine yeyote No, aliyekuwa Ninguém mais salvou o mundo. Nem o Deus hindu, nem o Deus islâmico, nem Deus budista, nem o Deus ateísta. Somente Jesus salvou o mundo. He's willing Vamos ao nosso Salvador. Ele está desejando and bestow nos eternity limpar into our lives. na kuwekeza umilele e katika maisha dar, yetu. depositar eternidade em nossas vidas. Então eu We'll sei take a short break Tutachukua kipindi kifupi cha que nós vamos mapumziko. fazer um When we pequeno come back. intervalo. Tutakaporudi, at exactly Quando nós half voltarmos, itakapogonga unusu, past. I want to push a it up midnight exatamente today. ninataka às kuisukuma hadi usiku wa daqui a manane meia usiku. hora eu vou Base with empurrar where we até a stopped meia-noite yesterday. Ili hoje kwamba niguzie mahali ambapo para tuli- tocar a hapo base jana. daquilo que Yesterday. nós Kwa vimos sababu ontem. hapo jana, After seeing Porque that only ontem- Jesus can take away sin, baada ya kuona ya kwamba ni Yesu pekee Porque que anaweza somente kuondoa Jesus dhambi, pode we were tirar on o the pecado. verge tulikuwa katika ukingo
of entering Nós the estávamos no principles limiar wa kuingia katika kanuni de behind the entrar nos atonement of princípios sin. ambazo ziko katika ondoleo la por dhambi. detrás I'll da see you then. propiciação, da Nitawaona remissão basi. de Jesus is pecado. Lord, Yesu Então eu ni os verei Bwana. and He então. loves you. Jesus é anawapenda. In the Senhor name of e Jesus. Ele ama Katika jina la vocês Yesu. Amen. no nome de Jesus. Amém.